Caraca, eu pensava que estava aqui a dar cartada já e tu começas a gravar agora. Eu espero que não estejas escutado, tenhas aí algumas guardadas ainda. Pá, agora estou a escutar, vou ter que dizer outra vez, pá. O que antecedeu esta conversa gravada foi a melhor conversa que eu já tive. Foi, pá, foi. Daqui para a frente não sei, já Opa, não consigo não. prometer nada. Epá, é que foi mesmo profunda a conversa, meu. E agora tu só me dizes que estamos a gravar agora. Mais 5 Não. minutos e descobrimos a cura para o cancro e Sim, descobrimos uma sim, sim, forma de sim. resolver a fome em África. A gente estava quase a resolver as alterações climáticas. Resumidamente, para as 3 pessoas que vão ouvir isto, que são os meus pais e a minha avó, e a minha avó vou ter que ser eu a pôr, porque ela não tem telemóvel, estávamos a falar sobre o facto das piadas ao longo dos anos terem sempre um núcleo, um core, um sentimento social que acaba por ser o mesmo. Por exemplo, as piadas entre Betos e Mitras de agora, dos últimos anos, acho que vão continuar sempre a ressurgir. Da mesma maneira que antigamente era clero e nobreza, ou não sei, por aí fora. O exemplo que eu ia usar era do, se não me engano, do Aristóteles, que já nos seus manuscritos já contava piadas sobre os atenienses, a malta de Atenas, achar que os troianos que não sabiam acender tochas. Então gozavam com eles por causa disso, estás a ver? Merdas assim. Sempre houve um alvo, e isso também podemos ir para essa cena de haver sempre um alvo da piada. Um alvo, sempre houve aquelas picardias. Não é Não é? necessariamente verdade. As piadas, é claro que grande parte das piadas tem um alvo, mas há piadas que não têm alvo. Há piadas que são Não. apenas brincadeiras de linguagem. O Ricardo Araújo Pereira, a muleta mais usada pelo humorista português, e quem sou eu para usar outra? Ele refere nesse aspecto quando dizem todas as piadas têm um alvo. Não se esqueçam do Groucho Marx. Ele tinha muitas piadas à voz. Era só brincadeira linguística. É claro que se forçares muito, do género daquele mais moralista no Twitter, a situação é inócua. Mas se tu forçares muito, consegues ver maldade. E a mesma coisa se Yeah. aplica ao alvo. Pode não existir alvo, mas se tu forçares, encontras. Mas agora, se fores neutro, há certas piadas que não têm. Talvez seja mais difícil o público, em geral, entendê-la como piada. Porque não tem alguém concreto. Se quisermos pôr um alvo nessa piada, o alvo é a própria linguagem. Falaste de Aristóteles. Platão, por exemplo, não gostava de comédia, nem gostava de poesia. Não gostava de nada que pusesse em causa a ordem. Este sentimento de quase distância em relação a qualquer arte, sobretudo estas duas, a poesia e o humor não existia na época, existia comédia. O humor foi muito mais à frente. Tudo o que subvertesse causava-lhe assim uma certa, quase Uma repugnância. comichão. Essa manifestação de Platão é aquilo que existe em todos os séculos, de formas mais ou menos elaboradas. Há um medo em relação ao humor que pode estar consciente ou inconsciente neste detalhe. O humor pode subverter uma situação. E quando tu estás em controle de uma situação, quando tu és um senhor, quando tu és alguém muito privilegiado, o facto de alguém surgir e de repente mudar as regras do jogo, ainda que momentaneamente, e ainda que o poder dessa mudança seja quase residual, mas há ali uma janela de tempo muito curta em que parece que o humor faz alguma coisa. Não faz nada. Quem é muito poderoso tem sempre medo. Tem sempre medo de que esse quase nada possa ser o princípio da sua derrocada. Hoje, não por estas palavras, não, se calhar já não sabemos realmente a causa, mas quem é muito contra o humor é devido a isto. É o medo desta qualidade do humor, de subverter as merdas. Como o mundo é muito subestimado, mais do que é, particularizando, se pensássemos em alturas, toda a gente pensa que é um gigante. E o humor tem a função de, não, tu és um pequenito, és pequenito, és anão. É como um voltar à realidade. E este voltar à realidade numa sociedade insuflada pelo ego, epá, é mal vista. E é por isso que o humor hoje em dia, sob os diversos disfarces, sob os diversos venenos que atacam o humor, é sempre escorraçado, porque numa sociedade em que o ego é rei senhor, o humor nunca pode prosperar. É sempre uma ameaça. Por isso é que eu admiro as pessoas que fazem piadas sobre mitras, pá, porque os mitras normalmente levam a mal essas coisas e os mitras normalmente têm o ego bastante inflacionado. Quando gozas com eles por eles Mas terem uma tatuagem de não notas que é... Sim, eu reconheço aquilo que estás a dizer. Se eu imaginar, seja uma situação, sei lá, numa pastelaria ou numa taberna, seja um mitra, seja num local pequeno, é fácil encontrar essas personagens que, ao mínimo detalhe, à mínima frase, se for uma frase que os critique de alguma forma ou que eles vejam como crítica, enfurecem-se logo. Então estás a dizer mal de mim? Pode ser o princípio de uma zaragata. O que me Yeah. parece é que esta postura espalhou-se por todas as pessoas. É claro que a reação, se calhar, do Mitra é muito diferente de alguém dito mais sofisticado. Mas toda a gente tem um certo receio de epá, afinal, este gajo está-me a criticar. Então, mas quem Yeah. é que ele pensa
seu ponto de quebra, digamos assim, de aguentar. Uma coisa é gozar com uma coisa que até elas se riem de si próprias, mas é incrível como aquelas, como hoje em dia, então no espaço público, essas celebridades que aparecem no Fama Show e dizem, ai, eu sou uma pessoa que gosto de me rir de mim própria. Gosto. Depois levam uma piada e por Deus, estou a dizer que não sei o que, não sei o que mais. Mas até aí acho que houve uma mudança. Há uns anos, e não foram assim tantos, talvez já há 10, não sei precisar quando é que houve realmente a mudança. Havia pelo menos uma parte das celebridades que percebia que podia ganhar se levasse bem a piada. Saía por cima. Um humorista fez uma piada, tu encaixas aquilo, pode ser fingimento ou não, mas encaixas, sais bem, o humorista deixa de ter vontade de fazer piadas contigo. Ok, até este gajo não se chateou. Até um gajo porreiro. Epá, deixei de ter pica para fazer piadas contigo. Hoje em dia, o que é que mudou? Muita gente percebeu que pode lucrar com a vitimização. Estando ou não ofendido, vou dizer que me ofendi. Ganho Já mais. agora só uma parte. Tu reparaste agora nesta cena do CEO da Prozis, do aborto? Eu achei uma coisa muito engraçada que foi Epá, sim. quando ele deu depois aquela entrevista a dizer eu sou incancelável, não sei o quê. Cancelável. E depois vira-se e diz essas influencers pensam que são quem, não sei o quê, pensam que eu preciso dela. Eu fiquei tipo, o negócio da Prozis não é precisamente as influencers, estás a ver? Eu achei muito engraçado ele dizer essas influencers, como quem diz, tipo, tu nem dás dinheiro a 700 influencers para patrocinarem a Prozis, nem nada, estás a ver? Tudo que tem mais de 10 mil seguidores é patrocinado pela tua empresa, bro. Estás a dizer, essas achei só interessante. Não sei se estás a falar daquele podcast que ele. Aquilo supostamente é um podcast interno para a empresa da Prozis, só que ele pôs para o comum mortal poder ouvir. Eu só vi isso por escrito, mas mesmo pela tonalidade, acho que foi mesmo assim que ele disse. Por acaso vi, mas aquilo está cheio de contradições. Tão depressa diz isso que tu disseste, de não preciso de ninguém, eu sou incancelável. Depois de repente, ai, faz-te coitadinho. Mano, é da manteiga de amendoim, o caralho, mas não sei. Epá, não conheço a personagem a fundo. Quando eu ouvi aquilo, fez-me recordar aquelas pessoas bastante ricas que vivem muito aliadas. Como vivem num mundo de fantasia, um dia calham a ser confrontadas, epá, e não conseguem encaixar. Processar, Ficam ali num ciclo bué da manhoso, de ou chamar filhos da puta, como ele também chamou não sei quem. O que mais me espantou, segundo se sabe, ele cursou filosofia. Era de esperar que ele tivesse um raciocínio mais sistematizado. Ele só disse coisas avulsas. Se calhar cursou na privada, né? Digo eu. Provincianismo. Não é pelo Yeah, facto de teres um curso que és melhor ou pior, ou sabes melhor ou pior, ou Ah pá, sabes mas raciocinar ou... filosofia, mano, mas filosofia é aquela coisa é aquela coisa que não dá para copiar, não é? Tu propriamente não copias a ética kantiana, não é? Tens que. Há sempre forma. Há sempre forma... Tens histórias de filosofia que tinha aquelas escolhas múltiplas que davam para o 10, mas agora escreves ali aqueles ensaios, não sei o quê, o determinismo e não sei o quê, e os sofistas, já é complicado, mano, não podes ir para ali. Eu há uns anos concordaria contigo, mas entretanto apareceu a pandemia e certamente viste de muitas pessoas, algumas mais previsíveis que outras, mas certos grupos, sei lá, de médicos, psicólogos, todos os grupos e mais alguns. Vieram provar que Yeah. o curso não é mesmo nada, de facto. E aí é uma estupidez graúda, não é uma estupidez pequenina, é uma estupidez que se foi desenvolvendo às escondidas e de repente encontrou uma oportunidade para brilhar. E percebes que afinal o curso não é defesa para nada. Em princípio seria, mas não é. Eu acho que esses gajos, como é o caso daquele juiz do MMA e o caralho, eu acho que esses gajos, eles têm que ter um grau de inteligência. Se tu fores, sei lá, o Hitler era um gajo muito inteligente, era um gajo com uma capacidade oratória incrível, era um gajo super inteligente. Agora, eu acho que eles viram ali uma janela em que lá está, estavas a falar, a vitimização e a atenção lhes davam algum reconhecimento e alguma fama. Eles viram ali essa oportunidade. Então pensaram, bem, mais vale eu aqui, tenho capacidade para isto, tenho capacidade de representação para isto, mais vale eu aqui entrar a pé juntos, que é para ser falado, para ganhar palco, para ganhar reputação, para ganhar dinheiro, no fundo. Eu acho que é isso. O Ventura é isso, pá. O Ventura não acredita verdadeiramente nas merdas que diz, porque ele é um gajo inteligente, é um gajo... E o Ventura tem uma das médias mais altas de sempre da Faculdade Nova de Lisboa. Ele é licenciado em Direito, com média de 19, não sei o quê. Uma pessoa dessas não pode ser burra.
Uma pessoa dessas não pode dizer as coisas que ele diz, a não ser que seja para se vender, estás a ver? Como é que eu tenho de explicar? E isto aqui meti o Hitler ao barulho, caraca, pá. E O meteste o Hitler não tem nada a Ventura. ver. Aí até faz Faz sentido, aí sentido? até faz Faz sentido. sentido. Eu acho que as pessoas hoje em dia são umas vendidas de ideias, são umas vendidas extremas. Por atenção, as pessoas fazem tudo. E isso até pode implicar venderem-se em termos de valores e assim. E com esta frase, eu gostaria de fazer patrocínio aqui à manteiga de amendoim da Prozis, que eu acho que é incrível. Por acaso tenho ali no frigorífico, mas Nunca posso ir provei, buscar. nunca provei. Podia fazer isso, ir para as redes sociais. Vejam, eu sou puro desde o início. Eu nunca consumi nada da Prozis. Que é quase impossível, porque a Prozis foi Está em todo tomando. lado. Entretanto, está no hipermercado, está em todo o lado. Por isso é que eu fico feliz em ser da lixa, mano. Às vezes, tu seres de uma terra teoricamente mais atrasada é o melhor, porque a merda também demora a chegar lá, percebes? Os caminhos são bons para a lixa. Há estradas com buracos, as estradas são boas, só para saber se Não, não, demora ou é não. incrível, é incrível, eu adoro. Ali chama uma pequena cidade do Conselho de Felgueiras e eu adoro, pá, porque é uma horinha do Porto, está-se mesmo bem, não é uma terriola com caminhos de cabras, é uma terra perfeitamente desenvolvida, até tem duas ciclovias, tem 50 metros cada uma, mas também vale, também conta, é eco-friendly, só por causa disso. A Yeah. lixa para já não tem essas merdas da Prozis do supermercado, e não tem essas cenas. Há coisas que eu gostava que nunca chegassem lá, estás a ver? E eu não estou a dizer que as cenas da Prozis não fazem bem, porque fazem. Milhares de pessoas tomam aquilo e acho que, pelos vistos, resulta. Isso. Pá, Não. depende, não sei, pá, eu não sei. Eu sou gordinho, estás a ver? Sou aquele gordinho intermédio. Por isso estou um bocado a cagar para o que como. Mas, pá, não sei. Resulta para as pessoas, pá. Estou a imaginar cortar essa parte e depois pôr o logo da Prozis em baixo. Estou-me a cagar pouco como. Prozis. Prozis, eu sou o gordinho intermédio. Gordinho intermédio, há mais escalas que é. No cimo está o gordo olímpico, não é? Aquele que treinou a vida toda e é um gordo como deve ser. Não falha prova nenhuma. Exatamente, não falha, não falha. Às sextas-feiras está sempre na tasca. Ao sábado de manhã, vem da noite e está a beber um fino na Mas tasca. é aquele que diz, não sei como é que isto me aconteceu. Eu quase não como nada. Apesar de comer. Ele está em negação. É esse gordo ou é outro gordo? Não, 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 não. É aquele gordo que está numa churrascada com a camisa aberta até ao diafragma, estás a ver? Não é até ao umbigo, é até ao diafragma, assim mais acima para se ver assim aquela protuberância da barriga assim a sair só. E depois bate assim na barriga assim e diz: isto, meu amigo, são histórias. Assim, acho que é esse tipo de bêbado. Nem é do meu tempo e muito menos do teu. Mas houve uma altura em Portugal que havia uma coisa chamada biblioteca itinerante. Eu nunca apanhei, sei de pessoas mais antigas do que eu. Era uma espécie de furgoneta que tinha uns livrinhos atrás e as Sim, sim, pessoas. sim. Acontecia sobretudo mais na época do verão. Normalmente ouço escritores a falar disso. O meu pai fala muito nisso, pá. O meu pai também é de uma terra super pequena, é todo português, é de uma terra super pequena, e foi graças a essa cena, que era uma carrinha em que tu requisitavas livros, que ia de terra em terra e pronto, e tu alugavas. Era uma carrinha mesmo ou era uma Piaggio? Aquelas motas pequeninas. Opá, não sei, pá. O meu pai fala Depende da numa biblioteca. carrinha, pá. Depende da O meu biblioteca. pai fala numa carrinha, uma Piaggio era deixado de meter lá livros, pá. Quantos livros é que se consegue meter numa Piaggio? Isso é uma questão para abrir o livro mesmo, pá. Quantos livros, com quantos paus se faz uma canoa, com quantos livros se fazem uma Piaggio? Epá, não faço a mínima ideia, eu diria. Depende, Vá. se fossem de José Rodrigues dos Santos, 3. Yeah, são todos muito grossos. Nunca andei numa, mas a ideia que me dá é que não deve ter um motor por aí além. Eu estou a imaginar uma subida e de repente a moto, não sei se o termo é moto, mas eu não sou conhecedor de veículos desse tipo. A moto para a meio da subida e tenho de começar a soltar os livros. Aquela imagem, isto acontece nos filmes, não sei se é bem real. Aquela imagem quando estás num balão quente e tens de soltar o peso para ir mais para cima. Sim, sim, sim. É a mesma Ele cena começa a de... livrar-se dos livros. Yeah. Bora caralho, os de rolo minha alma primeiro, bora. Depois chega à praia só com um ou dois livrinhos de poemas. É entre o desassossego e os Lusíadas, pá. Só pode passar um. Sim, outro livro, apetece-lhe outro livro, olha, siga esta estrada, vá até ao Porto, que vim do Porto até à lixa. Olha, deixei ali num calho em Benavente, deixei ali um José Luís Peixoto, que é uma maravilha, pá. Vá lá antes calma. Ia dizer um animal, que animal é que há nesses matos, entre o Porto e a lixa?
Coelho, um coelho deve existir, claro. Pá, olha que não sei muito. Sempre fui um gajo de ficar em casa, por isso eu não percebo muito de fauna e flora, percebes? Mas em termos de fauna, talvez aí Um uns coelhos. coelho, sim. Um esquilo, mano, eu vi um esquilo pela primeira vez o ano passado, quando fui à Inglaterra. Eu nunca tinha visto. Nunca. Gostei da experiência, recomendo. Eu Minha acho que região. os esquilos estão a voltar a Portugal. Eu já não sei quem é que me disse isto. A sério. Sim, não sei como é que voltaram. Tenho de falar com um esquilo o que é que ele andou a fazer este tempo todo. Não faço a mínima ideia. Se Pá. calhar foi por tua causa. Ele reparou que os Sim, portugueses, sim. quando iam à Inglaterra, gostavam tanto. Olha, se calhar vou Nós, para pá, Portugal. nós lá somos desejados, pá. Yeah. Mas agora fizeste uma questão, pá, estou aqui mesmo. Desculpa, eu já teria mandado uma piada sobre os quilos, pá, mas eu estou aqui mesmo embrenhado nesta questão que é. Eu vi bué de poucos animais na vida, meu. Estás a ver? Ok. Quando havia aquele desfile da polícia, havia os cavalos, polícias a cavalo, ok? Um cavalinho. Até pedias às vezes ao agente para fazer uma festinha. Aqui um cavalo. Ai, cuidado que ele dá coisas, não sei o quê. Vi um burro ou outro, pá. Ali, um amigo meu que tem burros em casa, por algum motivo, eu não sei. Acho que os burros não se comem, é só para ter. Não sei, é só, ok, olha, tenho um burro aqui, ok. Uma vez eu estudei em Vila Real e uma vez vi um burro numa rotunda, no meio da cidade, tipo, estava à noite a conduzir, e acho que ia à farmácia, qualquer coisa, e vi um burro no meio de uma rotunda, tipo, a andar sozinho, um burro selvagem, tipo, eu fiquei tipo, ok, está bem. A minha avó matou uma cobra uma vez, tipo, foi a única vez que vi uma cobra. Sardoniscas, talvez, olha, O o que animal é que eu mais isso? vi deve ter. Não Uma sei o que é isso. sardonisca, uma. Aí no Algarve é osga, não é? É Ah, uma sim, sim, osga, é Oscar. tipo. Uma sardonisca é uma osga, mas maior, um bocado. Por acaso acho É, que nunca tinha ouvido essa palavra. os franceses que vêm aqui até lhe chamam Le Petit Sardonisque. Se é grande em comparação à Osga, mas se calhar é pequena em Pois, relação às pois, que eles pois. têm em França. Em França, se calhar, ainda Acho que são eles têm em maiores. França só licranços, ou caralho, não sei, lagartos. Não tem nada a ver, mas já que estamos por aí a dizer coisas ao calhas, um dos cursos que eu tenho é física. Isto não tem nada a ver, mas eu estava a ler uma revista científica e há uma parte que é coisinhas pequenitas. Nessa altura tinham descoberto um lagarto de 2 metros na Indonésia, numa parede. Uhum. E Eu assim, acho que vi, não foi tipo numa parede de um túnel ou assim, eu, uma eu merda. acho que vi isso. Nunca pensei que fosse possível um bicho de 2 metros agarrar-se a uma parede. Mesmo. Quanto é que mede o Peter Parker? Não faço a Não mínima mede 2 ideia. metros. Não mede 2 Não, não, metros. não, não. Se eu me É disse 2 maior que o metros, não. Spider-Man, né, pá? Se tivéssemos uma versão portuguesa, era o Osgaman. Eu acho que Ou, como é que é? Em cima? Sardonisca, sardonisca. Ou Sardonisca. sardão. Exato, eu esqueci-me. Existem os sardões, que ainda são O, maiores. São tipo o o sardão já. upgrade da sardonisca. Pois, mas o sardão já pode levar para a marotice, porque o sardão pode ser a mesma coisa que pila. Sim, sim, sim. Pois pode, pois pode. Tem a fachada da casa cheia de pichas. Por acaso eu como sou assim de um meio mais rural, já vi muitos sardões a entrar em muros, inclusive o meu. Faça este podcast mais feliz. Segundo podcast acabou e acabo de confessar que enfiava o meu sardão num muro. Acho que é interessante. Já agora vamos aprofundar, que é um verbo que também calha bem no tema, vamos aprofundar o Sim, sim. assunto. Penetravas o muro em qualquer época do ano, é porque no verão o muro está bastante quente. Preferes o Não, porque muro é no aquele. inverno ou no verão? Não, porque é aquele muro fresquinho, estás a ver? É aquele muro que tu metes o dedo e está fresquinho, porque é em bloco de cimento, estás a ver? Não aquece muito. É aquele muro atrás de casa que não dá o sol, estás a ver? Isso é um perigo. Nesses sítios, normalmente, estão lagartos e cobras. A sério que nós estamos a falar sobre. É uma coisa que se tem falado pouco. Faz falta Faz. falar disso no humor. Acho que os limites do humor é uma conversa um bocado secundária quando, Não, isso. quando se fala de Mas sardões em humor. imaginando que isso é uma realidade. Tudo o que acabaste de dizer é verdade e tens essa tara de vez em quando. Epá, não sei o que é que hei de fazer. Hoje à tarde tenho aqui uma horinha, vou pôr a sarda em buracos. Deixa-me ver quais são os melhores buracos que estão aqui neste muro. Dir-me-ias, o meu sonho é ir à muralha da China e lá naquela parte e ver onde é que estão os buracos e correr Mas a muralha não em dá, buracos. não dava, porque a muralha apesar de muito grande, não tem buracos, porque lá está, a muralha é impenetrável, é conhecida precisamente por isso. Tinhas que correr muita extensão para ver quais os melhores buracos. Eu acho que tinhas que criar uma espécie de. Tinhas que criar quase uma rede social de buracos. Uma espécie de roteiro de buracos. Alguém tinha que se disponibilizar para ver os buracos e depois chegavas lá, tinhas um mapa e percebias, estes são os melhores buracos. Ok, cá Só para que estamos. conste, nós acabámos a primeira parte desta conversa contigo a dizer que estavas interessado na temática
enfiar narços em muros. Acho que para um gajo que tem curso de física, acho que é muito interessante. Tenho um curso de física porque na altura não havia esse curso de pôr narços em buracos de muro. Se não era para aí que eu tinha ido. Narcologia, sim. Sim, narcologia, sim, aplicada a meios pequenos. Estou a dizer isso, mas a minha cidade não é nada assim, pá. A minha cidade é bastante desenvolvida para o meio que é e para os habitantes que tem, pá. É uma cidade de 10 mil habitantes, uma cidade super pequena. Mas como é que eu tenho a dizer isto, pá? Tem qualquer coisa em cada esquina, meu. É uma coisa impressionante. É uma coisa impressionante. É uma cidade que tem 10 mil habitantes e tem para aí, deve ter mais de 40 cafés, seguramente. É uma coisa impressionante. Não é aquela típica terrinha que tem um café no meio, que estão lá os velhos a jogar à sueca e os novos ficam na mesa do canto a falar baixinho para os velhos não lhe dar o focinho, estás a ver? Não, meu, é uma cidade tem para aí 40 cafés, mano. É maravilhoso. Tem stand, tem correios, tem tudo, meu. Tem tudo. É incrível, é incrível. É bem possível que ao inserires o pénis num buraco, ele já estivesse ocupado por uma cobra ou um lagarto. É lá onde eles costumam estar. Estava a imaginar essa conversa entre o pénis e uma cobra que lá estivesse. Isso dava boa uma anedota tipo Fernando Rochica, isso, estás a ver? Yeah. Estava tipo, vira-se a pílula para a cobra. Olha, o que é que estás aqui a fazer? E a cobra, não sei, mas estou aqui com uma serpente. Precisava de uma punchline melhor, de facto. Se partisse da pila, a pila podia chegar e dizer: queres dividir despesas desse buraco? Algo deste género. Agora, saindo do muro, houve uma altura, não é que eu viva num sítio muito grande, mas houve uma altura que vivia mesmo no campo. Vi muito bicho que pensava que não existia em Portugal. Cobras grandes, sei lá, 3 metros, coisas. Onde é que és? Mas eu ainda não percebi muito bem. Eu moro no Algarve, perto de Silves, que é uma cidade também. Não é aquilo que tem um castelo? Sim, tem um O castelo. castelo de Silves, o forte de Silves. Sim, tem bué coisas velhas. Bué coisas velhas. E os turistas, sobretudo os mais velhos. Tu que estudas turismo... Conheço o Algarve todo, mas é a costa. Se não me engano, Silves é mais acima, não é? Acima no Algarve. Sim, acima não tem praias, pelo menos daquelas de água salgada. Ainda com o rio Arade. Espero não estar aqui a cometer nenhum equívoco. Passo mesmo por lá. É uma cidade que tem turismo, mas é turismo sénior. Acho que o mar puxa pelo pessoal mais novo, o interior puxa pelo pessoal mais velho. É isso que sentes? É verdade, pá, isso é mesmo verdade. Isso agora está a mudar por causa daquelas cenas de alojamento local e não sei o quê, Não sei alugar se... uma casa. Sim, mas no fundo continua a ser a mesma coisa, atenção. Porque eu acho que os jovens não estão dispostos a ir para o interior, porque no interior não há discotecas, não há vida noturna, não há animação, esse tipo de animação que os jovens procuram, estás a ver? Não há tipo... Não há gajas, estás a ver? Basicamente, vai tudo para aí, não é? E outro termo muito aplicado à turisticabilidade, que é não há lá movida, estás a ver? Não há a cena de... Os velhos querem conforto, os velhos querem ver ruínas e provar doces típicos que as terras do interior. As terras do interior são finas. As terras do interior arranjaram essa arma que é, ok, não temos praia, o que é que vamos arranjar? Olha, Dom Rodrigo. Vamos embora. Vamos criar aqui um doce típico para chamar pessoas. Estás não é? a dizer que o Dom Rodrigo é a gaja do interior. É isso que estás a dizer. Isso. Mas espera aí, o Dom Rodrigo eu sei que é daí do Algarve, mas será da Costa também, o Dom Rodrigo? Não sei dizer de que zona é. E isto agora é cada vez mais difícil. Pois agora, porque agora expande-se, não é? Toda a gente reclama a fama dos doces para si, não é? É isso mesmo. Há 30 sítios em Portugal que reclama ser o criador de uma determinada receita. Eu acho que o mal começou com aquele programa As 7 Maravilhas e de repente todas as terras querem ter um prato... Não chega a ser típico. Tem que ser conhecido. A melhor cataplana, não sei do quê. Nem digas nada, pá, é aqui. foda-se. Se calhar não é. Vou entrar em terrenos perigosos. Mas, por exemplo, a francesinha. Historicamente, onde é que a francesinha foi criada? O meu conhecimento sobre o assunto é bem do Wikipédia, mas eu, se não me engano, foi na Regaleira, que é uma casa ali no centro do Porto, que tinha um dono chamado Daniel Teixeira ou Daniel Silva, assim uma coisa, que criou este prato, que era uma sanduíche. Na altura era mais pequenina, tu agora tens francesinhas, nossa senhora, mano, tens francesinhas absurdas, o tamanho, não sei Mas se também já tens ouviste o falar. contrário. Eu ouvi isto, tens meias francesinhas. Mas meia francinha é para aquelas pessoas que são pussies, basicamente. Desculpa, eu queria francinha, mas queria só meia, por favor. É uma questão de tempo até chegar às pizzas, por exemplo. Olha, queria uma pizza, eu não queria uma pizza pequena, eu queria uma pizza média, mas só meia, por favor.
Só meia. Não sei se lidas diretamente com isso. Se calhar indiretamente percebes das coisas à tua volta. Eu sinto que tem-se vindo a agudizar este tipo de coisas. O café acho que é um bom exemplo. Diz, Deixa-me só diz. acabar de contar a Diz, história. diz, diz, diz. Opa, o gajo, pronto, e o gajo criou essa sandes em molho picante. E o molho, lá está, era muito picante, as pessoas começaram a experimentar, até curtiam, achavam estranho, mas curtiam. E depois ele decidiu dar o nome de francesinha por causa das imigrantes francesas que voltavam no verão e supostamente as mulheres francesas eram muito picantes. Então ele deu o nome de francesinha por causa disso. É bem estranho, porque muitos turistas vão ver a tradução de francesinha à net porque não sabem o que é e aparece Little French Girl, o que é muito complicado dizer que vais comer uma menina francesa Estás a dizer pequenina. que a francesinha é o prato preferido dos padres da Igreja Católica. É isso que estás a dizer. É mais ou menos isso. Neste caso, a anglicana, porque são mais os ingleses Agora, que tu. transportei-me para o Vaticano, quando estão a escolher o novo Papa, enquanto o fumo branco não vem, o que é que eles estão a fazer? Estão reunidos numa mesa, todos os cardeais, a comer francesinhas. A imagem é muito perturbadora para mim. Todos a discutir, não é o novo Papa, é cada um está a comer a sua francesinha e depois trocam. Qual é a melhor francesinha? Qual é a melhor francesinha? É isso que eles Ah, estão a. não. Epá, não foi. Essa é uma questão muito. A brincar que o digas, é uma questão muito. Meu Deus, pá, é que toda a gente tem a sua preferida aqui, pá, é demais. Eu já pensei em começar um blog, pá, porque. E é incrível, meu, porque depois tu vais para Vila Real e Vila Real o molho é doce. Vila Yeah. Real o molho é doce, no Porto o molho é picante. Tens ali a zona de Braga e Guimarães, que tem as duas casas de referência, digamos assim, que é a Taberna Londrina e a Taberna Belga, que o molho é de natas, é assim mais cremoso também. Esse acho que é um problema da cozinha contemporânea. Como é que eu ia dizer? Havia uma receita mais ou menos padrão, só à falta de ingredientes é que a coisa ia para um lado ou para o outro. Hoje há esta tendência de adicionar qualquer coisa diferente. Temos Yeah. que pôr aqui o nosso cunho. Chega a um ponto em que a francesinha deixa de ser francesinha. Aquelas que se autodominam, não, que a francesinha não fala. Mas Hum, a francesinha vegetariana. Vegetariana já não pode ser francesinha. isso é duro. Como leigo, não é? Eu estou aqui no Algarve, como leigo no que toca a francesinhas, a Uhum. francesinha é uma espécie de ajuntamento de carne. Um prédio de carne em que o teto, o piso de baixo, o resto do chão são É iguais. fiambre. Sim, e depois o empreiteiro, isto ficava aqui bem acima, em vez de. Era aqui Pá, uma quantidade eu de não sei se queijo. os meus, eu não sei se os meus amigos da lixa, se os meus amigos da lixa, do meu círculo de amigos vão ouvir isto, mas o que eu acho de dizer é mesmo engraçado. Eles costumavam gozar comigo porque eu comia a francesinha literalmente por andares quando era puto. Começava a comer o pão de cima, o ovo, depois o pão, comia por andares. Agora não, agora cresci, tornei-me uma pessoa mais madura, Como é que ah, comes a e, e, francinha? e como a francesinha a sério. Como mesmo, cortar, como acho que sim. Como se fosse um bolo, não é? Lambes, mergulhas no leite, separas. Não, estou a brincar. Mas Isso é azaré. Voltando à tua a pergunta. vegetariana Opá, ainda eu é acho que sim. francesinha ou já não é? É, pá, eu acho que é. Eu acho que qualquer sanduíche. Então qual é Opá, o limite? isto. Quando é que deixa de ser francesinha? Ia, pá, quando é que deixa de ser? Já falaste no Opá, molho. opá, isto é Se o molho polémico, muda, mas se o recheio muda, se toda a carne é substituída por verduras, qual é o limite? eu acho que se tiver aquela silhueta, pá, o molho, acima de tudo o molho. É pá, desculpa lá, eu acho que o limite. E eu já vi isto à minha frente e eu queria sair do restaurante. São as pessoas que, ai, eu gosto de francesinha, mas não gosto do molho. É, pá. Pedem francesinha sem molho. Olha, eu uma vez vi isso, eu nunca mais me esqueço. Foi na Casa Livita, em Braga. Olha, passa a publicidade, caguei. Para mim, é uma das minhas francesinhas favoritas. Casa Livita, em Braga. Está sempre cheio aquilo. Eu vi uma pessoa, na mesa ao lado, a comer francesinha sem molho. Estás a ver? Literalmente, uma sandes de pão de forma com uma fatia de queijo em cima. E nem sequer estava derretido o queijo. Estava só assim, pousado em cima. Tirou uma fatia daqueles do Bingo e pousou em cima. E aquela pessoa a socializar normalmente, as outras pessoas não disseram nada. Como é que é possível? Aí para mim deixa de ser. Para mim é pão rico já, isso é pão rico. Isso já não é Nossa nada. senhora. Eu acho que é aí o limite, fica aí. E Agora aquela... vegetariana, pá. Tem o molho, tem tipo a silhueta em andares, ok? Tem brócolos em baixo, tofu em cima. Eu, a partir da tua resposta, consigo traçar um perfil psicológico da tua pessoa. Aquilo que dás mais valor é a aparência. É o que estás a dizer. O conteúdo não interessa. O conteúdo mudou completamente. A aparência, por fora, parece a mesma coisa. É pá, não, tem um molho, pá, porque o molho é o mais importante, pá. Desde que tenha um molho.
há espaços que têm o chamado cachorro com molho de francesinha, não é? Hum, Hambúrguer com molho de francesinha, também já vi. Esclarece-me lá, o molho não é feito à base também de carne? Olha, não faço mesmo a mínima ideia. Eu sei que é à base de cerveja ou vinho, leva ali Sim, um sim, bocadinho de cerveja sei, álcool. sei, sei que leva, sei que leva. Depende sempre. Há molhos de francesinha que levam natas, que são mais cremosos. Há molhos que levam mais piripiri, que são mais picantes. Opa, o molho de francesinha, não Sim, sei. sim. Eu acho que fiz aqui em casa filas sempre com um molho que já vem do continente e assim. Por isso não faço a mínima ideia como é que se fará. Eu, se quiser ser polémico, diria que o molho é uma espécie de vomitado de universitário. Há ali uma mistura de Oh, meu, várias é assim, bebidas estás-me a alcoólicas. ofender. Isso- Estás-me a ofender um bocadinho, pá, mas pronto, acho que o limite está a chegar. Tá, a São chegar. esses os meus limites do humor. Brincar com Acho que, francesinhas, não. acho que o Léo Lins, se fizer uma piada sobre Francinha, acho que ele deve pagar multa. Acho que ele deve pagar multa, porque Eu, é um salvo erro, assunto foi uma sagrado. piada sobre hidrocefalia, se a memória não me falha. A piada é boa. Isso não era desculpa. Ah, a piada é má, merece perder o emprego. Isso também não foi. Do ponto de vista humorístico, agradar-me-ia um mundo assim. O humorista estava sempre no fio da navalha. Um humorista muito bom. Por exemplo, Ricardo Aruz Pereira. Falhava uma piada, pronto. Acabou. A carreira dele acabou. Acabou. Falhou uma Não, não, piada? não, Falhou não uma vale a piada? pena. Estou a imaginar no stand-up. Um gajo bué da bom. Há um dia que se engasga numa piada. Ninguém ri. Pronto, olha. Acabou. Olha, até logo, Acabou. amigo. À tudo Acabou. à l'heure. Até logo. E aquelas pessoas que, ainda na francesinha, ah não, batatas fritas não, quer arroz. Não, não. Merecem viver? Essas pessoas existem? Não, não, Existem. não. Não. Há uma página no Instagram chamada Cursed Francesinhas, que tem tipo fotos de francesinhas com arroz de feijão e assim. Mas acho que é mesmo essa ideia, pá. Isso é o equivalente àqueles vídeos que andam a circular das namoradas a partirem a massa em frente a namorados italianos, onde se porem a massa na frigideira. Eles ficam tipo assim chocados, escandalizados, estás a ver? Acho que esse é o nosso equivalente. Eu não sabia, quem diria que a comida, não é? Quem diria que a comida tinha impunha esse respeito. Achas que alguém já apanhou porrada por isto? Não, mas acho que E, merecia. merecia, não faz falta, não é? Podia Fu- ser que endireitasse a vida. Essa foto da francesinha com arroz de feijão ainda hoje me visita nos meus sonhos. Ia dizer uma das tuas profissões, partindo do princípio que o humorista também é uma profissão, e de alguma forma é, ainda que não recebas aquilo que gostarias de receber. Não é não recebo o que gostaria, eu não recebo. Ponto. Pronto, ok. Eu quis aqui fantasiar um bocado deste Pronto, cenário mas realista. Mas é uma coisa que não depende de ti, por tua vontade, provavelmente era algo a que dedicarias mais tempo. adorava, claro, claro. Eu acho que é válido para quase todas as artes quem é apaixonado. Estava aqui a imaginar se há humorista forçado. Alguém, seja pela família, foi forçado a fazer humor. Aquilo que acontece muito nas novelas, não é preciso novelas, a vida real também está cheia destes casos. Alguém que é forçado a enverdar pela vida de advogado, porque vem de uma família de advogados, De advogados, sim, sim, e sim. Chama-se Bernardo Pires de Almeida, o avô chamava-se sim, Bernardo sim, Pires sim. de É uma Almeida, o família. pai Bernardo Pires de Almeida, todos têm que se chamar assim e ser advogados. No corredor da casa há ali uma secção de todos os retratos da família e já há 300 anos há advogados na Sim. família. Ah, eu queria ser humorista. Leva já uma chapada. Vai, és advogado. És a- Epá, sei lá, meu. Pá, acho que não há assim nenhum humorista que tenha um filho artista. Agora que estou a pensar nisso, não há um gajo que venha de uma longa linhagem de humoristas, pá, de bobos da corte. Talvez antigamente os bobos da corte fossem assim, talvez. Talvez o filho do bobo da corte fosse no futuro também o bobo da corte. A sociedade era estagnada, não é? O filho do rei ia ser rei, o filho do padeiro ia ser padeiro também, não é? Epá, A pois sim, sociedade era muito familiar, muito. Na altura não havia pai, não é isso, eu quero ser blogger. Não vais trabalhar. a cidade só vai ser inventada daqui a 400 ou 500 anos. Tu vais trabalhar na padaria da família, não vais cá ser dessas merdas. Opa, mas agora, não Mas eu sei, quero pá. é contar a minha vida. Que queres contar a tua vida? Vai-mas a trabalhar. Pá. Estou-me a lembrar, pá, eu acho que o Miquel Solnado, o cantor, é filho do Raul Solnado. O Miquel Solnado. Não é um cantor assim muito conhecido, admita-se, mas a música mais conhecida dele é aquela Get Up, com o Tom Hanks, aquela You gotta get up, Sim, and estou a ver qual é. let it go, time Mas gets... estava É dele. mais a pensar numa passagem de testemunho de humorista para humorista para humorista para humorista. Pois, pá, mas o gajo é artista, não é? Mas não é humorista, pá, não sei. Haverá algum caso em Portugal. Eu sei que o pai do Herman também era conhecido, era um gajo, um imigrante alemão em Portugal, muito conhecido, mas não era humorista. Aliás, o Herman conta que era precisamente o oposto, era uma pessoa muito rígida, muito conservadora. Soube há pouco tempo também, através do Vamos Todos Morrer, do Vanderding, que o pai do Nuno Markle e da Ana Markle era o Dagoberto Markle, também era um historiador, acho que bastante, com obra publicada. É uma cena que se vai perdendo, é os bons nomes.
da Yeah. coberta, acho que é incrível. É aquele médio centro de São Paulo. No outro dia vi um Elias a primeira vez para em 16 anos, à vontade. Elias. Sem ser o do Sporting, ok, mas isso é brasileiro. Brasileiro não vale, mano. Tens brasileiro chamado John Lennon, sei lá. Isso não conta, não é? Por amor de Deus. Há alguns brasileiros não sabem que podem pôr espaços entre os nomes. O nome é uma colisão de vários nomes. Sim, sim, sim. Uma Não, amálgama e fica yeah, junto. se calhar não era descabido o Marcelo vai lá tantas vezes dizer: é só para avisar que vocês podem separar, não precisam estar juntos. Ainda no outro dia estive a falar disto com o Joca. Tu sabias que aquele. Eu não sei se tu estás muito dentro de futebol, és físico, portanto deves estar um bocado a cagar. Mas havia um jogador que jogou no Porto há uns anos, o Maicon, um central. Sim, sim, E sim. ele chama-se Maicon porque o pai pensava que era Michael Jackson. Então deu-lhe mesmo o nome de Maicon. Eu estou mesmo a falar a sério, isto é mesmo verdade. Chama-se Maicon por causa disso. E não ficou melhor. Epá, ficou um bocadinho. Agora estou a ver. Vê a fama do Michael Jackson, está aí lá para baixo. Se calhar foi melhor assim. Michael Jackson dizem que ele ainda está vivo e se calhar, olha, está no Brasil e chama-se Michael. Aquele gajo, olha para aquele gajo que está ali a dançar samba ali no sambódromo. Ele tem vitiligo e faz no meio do samba. Ele deve ser o Michael Jackson. Esta semana tenho pensado nisso. Eu acho que a grande maioria das pessoas, após a pandemia, começou a reagir quase caninamente a todos os episódios com uma postura de teórico da conspiração. Há sempre uma teoria da conspiração para explicar tudo. Já não há uma ponderação de há várias coisas a acontecer, nem sei bem o que é que isto é. Deixa-me pensar. Os incêndios é qualquer coisa. A fome é qualquer coisa. É porque as pessoas tiveram mais tempo livre e tendo mais tempo livre foram expostas a mais Foram espectros, expostas à estupidez? É isso que estás a dizer? incluindo a estupidez, expostas a mais pontos de vista. Consumiam mais Facebooks, consumiam mais coisas, então foram expostas a esses atrasados. Eu acho que a maior maneira de combater a estupidez, não sei o quê, é no fundo é as pessoas arranjarem coisas com que se distrair. Tipo, vamos jogar à bola, vamos jogar futebol de 5 ou assim, uma coisa assim. Vais jogar a bola e os elementos da tua equipa também são adeptos da teoria da conspiração. Se agora estás a dizer tipo um grupo de negacionistas a combinar e a jogar uma futebolada, Não, tu não sabes. Afinal, eu faço parte do Futebol Clube Terraplanistas, ou uma coisa assim. Yeah. Eu chegava ao final do jogo, opá, não conseguimos ganhar. Eu, sabes como é que é? A bola é redonda. E depois alguém dizia, ao contrário da Terra. E tu, o quê? Ao contrário da Terra. E tu, mano? nos últimos anos da pandemia, não descobriste ou tiveste algumas surpresas desagradáveis em relação a determinadas pessoas? Seja com a vacina, seja pessoas que tu mais ou menos consideravas, este gajo até sabe, ou esta gaja até não se deixa enganar em qualquer coisa. E foste vendo pessoas a cair, uma atrás da outra, quer queiramos, quer não, entramos aqui numa fase diferente. O pensamento já não rende. Eu tinha um amigo meu, que ele era mesmo fixe. Tinha um amigo meu, que ele é mesmo fixe, é amigo. A dada altura começou a... Ele é dono de um estabelecimento comercial, estás a ver? E a dada altura começou... Lembro-me dele dizer qualquer cena, tipo, que o Bolsonaro até tinha razão. Não vamos morrer... Como é que é? Não vamos morrer da doença, vamos morrer da cura. Tipo, que a puta de frase mais estúpida, meu. Tu não morres da cura, por isso é que a cura se chama cura. Impede que tu morras. Por isso tu não vais morrer da cura, ok? E tipo, ele disse essa cena no sentido em que, ok, estamos a ficar sem dinheiro porque está tudo fechado e vamos morrer. Ninguém morre por falta de economia, meu. Nem que um gajo comprasse um choca-piques no Lidl ou assim para sobreviver, estás a ver? Eu não sei se estou a ser demasiado cruel, posso estar a ser. Mas eu agora saí de casa dos meus pais e estou a alugar uma casa no Porto, por isso sei do que é que estou a falar. Eu sou pobre, com muito orgulho, por isso agora sou pobre. Sempre fui um privilegiado, os meus pais são professores, vivia numa casa nos subúrbios, numa terra pequena, sempre me fizeram a papinha toda. Agora não, agora estou a viver no Porto, estou mais independente, estou a reger-me pelas minhas próprias finanças e agora sou pobre. Ou seja, eu posso dizer isso, não se morre de economia, um gajo com 300 paus safava-se, não é? Desde que sobrassem 300 paus para comer ali uns choca-piquezinhos, o gajo safava-se, o que é que achas? Não sei, mas talvez esteja a ser muito mal. Talvez não tenha estado exposto à pobreza extrema, não sei. Já estou a imaginar nutricionistas a dar essas dicas. Quais são os cereais mais baratos? Ou melhor, qual é a seleção de cereais que precisamos de comer para ter uma alimentação completa? Comes choca-pique segunda-feira, à terça comes estrelitas, uma coisa assim desse género. Um cardápio só de cereais. O que é feito dos Golden Grams? Eu nunca mais ouvi falar. Não sei. Eu adorava Golden Grams, mano, mas deixa
Deve ter um nome tipo rafado, tipo no Lidl, tipo La Cestera, ou assim uma merda. Tipo. A mascote era um urso também, não era? Não, não, isso era daqueles do não me olhes assim que eu não penso dar-te. Era aquele que tomava banho nos cereais, aquele. Do Etabix, uma merda assim. E há um urso em forma de bolacha. E há. Epá, mas eu acho Não, que. do Golden Grams, o Golden Grams tinha aquele anúncio que era tipo num casamento, que era o fala agora ou cale-se para sempre. Qual era a mascote? É pá, não faço a mínima É que ideia. houve Só que uma eu vi que era altura. tipo um cão, Sim, nunca percebi esse se era um cão ou um guaxinim. era um cão e um miúdo. Não sei se o miúdo foi à vida dele. Eu acho que só sobreviveu o cão. Só o cão é que era forte em chocolate, se calhar. Estou a imaginar a empresa, chamaram o cão e o miúdo. Peço imensa desculpa, mas miúdo, foi um prazer, mas olha, ficamos só com o cão, acho que o cão cumpre as funções. No fim era um cão vestido com um fato de criança. Ou seja, o cão ainda por cima ficou com o guarda-roupa do miúdo, puseram o miúdo na rua sem nada, Yeah. mas pronto. Houve uma altura, é aqueles assuntos que. Qual é o interesse disto? Nulo. Mas Nenhum. houve uma altura que houve uma razia nas mascotes. Muitas desapareceram e outras foram substituídas. Eu recordo-me de uma porque é um dos cereais que eu mais gosto, os Cheerios. Era uma tartaruga e mudou para uma abelha. E agora acho que já não tem mascote. O que é que a tartaruga fez de mal para ser substituída por uma abelha? E depois a abelha Mesmo, também foi. pá. No mundo das mascotes e do modelismo, no geral, a idade é um fator, porque começa a pesar, como as pessoas começam a ficar com rugas. Agora uma tartaruga que dura para aí 200 anos, eles reformaram assim, pá. Anos e anos à frente da caixa a dar o corpo ao manifesto. De repente já não serves. Uma abelha. Não é que ainda precisa passar de uma tartaruga para uma abelha, meu. E acho que Que agora não tem cena. nada. Ah pá, porque agora se calhar é ofensivo ter uma abelha com cereais. Sei lá, porque há gajos alérgicos a abelhas que comem Sim. cereais, sei lá, nunca se sabe. É, O mundo está perdido. não está perdido. O mundo não está perdido, está encontrado. Não sei se viste o documentário do George Carlin. Não, ainda não, ainda não. Eles fazem lá uma referência, não sei se é o último especial dele, mas já não é bem um especial de comédia, é quase uma profecia. E É aquele que ele está de preto. ele está em muitos de preto, mas ele nesse está com um rabo de cavalo. Ok. Sim, é Na aquele do descrição- aborto. É aquele Sim, do sim, aborto sim. que ele fala que ele tem aquela piada do aborto e assim, não é aquela piada do Why is it, não sei o quê, né? Why is it that people that are against abortion are the ones that you don't want to fuck with in the first É basicamente um conjunto de visões que ele tinha para o mundo que à altura acharam exageradas e que se confirmaram. Ele discorreu, às vezes com piada, outras vezes não, uma espécie de profecia para aquilo que ele via, para aquilo que ele via demasiado. Porque os profetas, os melhores, têm sempre este lado. Já estão a ver as coisas que mais tarde irão acontecer. Como ninguém se quer reconhecer naquele cenário trágico, fazemos de conta que é mentira. Estava aqui a pensar qual é a minha relação com o George Carlin. Se é realmente uma referência. Diz-te alguma coisa, o George Carlin? É importante para ti ou é alguém que. Pá, não é muito. Ok, reconheço que é um gajo genial. Tem aquela piada que eu acho que é das melhores piadas alguma vez que. Eu gosto muito de trocadilhos, de trapaças linguísticas. A melhor piada que eu já escrevi é: fui a uma loja de cortinados, não curti nada. Ultimate Hits. Não sei se a primeira fase, se a segunda fase dele. Investiu muito Pá, nisso. tem aquela piada que é do Atheism is a non-profit organization. Essa piada é das melhores piadas alguma vez escritas. É uma coisa que é genial, mas não é uma referência assim para mim, é uma referência solta, estás a ver? É aquele gajo que claro, tem aquele grau de idolatria, obviamente, tal como tem pelo Richard Pryor e pelo Lenny Bruce, não é? Vão ser sempre uma referência para todos nós. Mas opá, não é assim grande referência. Referências no humor, não vou ser aquele gajo que diz que não tenho, mas tenho demasiadas, estás a ver? Apanho um pouco de todo lado, estás a ver? Talvez a maior seja o Ricardo, não é? Porque todos crescemos a ouvir as cenas dele, é um ídolo, pá. Ainda hoje todas as entrevistas que o Ricardo dá, seja num podcast com 200 visualizações, seja com 40 mil, eu vejo, eu clico. O Ricardo é. Mesmo quando sei que ele até pode dizer a mesma coisa, porque para mim é tudo, pá. Para mim aquele homem é um deus. Disseste aí uma cena, ligando com o documentário, falaste no Lenny Bruce. E lá no documentário, quando comparam, não é comparar, mas há uma ligação histórica entre o Lenny Bruce e o George Carlin. Provavelmente o George Carlin só foi o George Carlin porque gostava do Lenny Bruce e foi preso numa vez com o Lenny Bruce. E quando se fala do George Carlin em comparação com o Lenny Bruce, hoje em dia, e há muitos anos desde a morte dele, usamos sempre o George Carlin para qualquer coisa. Ultimamente viu-se que sendo o aborto nos Estados Unidos, há sempre um beat do George Carlin
que serve um ponto de vista externo. Uhum. Já não sei quem é que disse isto, não sei se foi o Jon Stewart. Por Acho isso que não foi o há- Jon Stewart agora naquela cena que eles fizeram, que foi uma homenagem aos grandes da comédia, que foi uma cena que eles fizeram naquele festival do Netflix, Yeah, Is a yeah. Joke. Eles fizeram uma homenagem a eles todos. E o Jon Stewart disse isso do Carlin, yeah. Dizem que uma das deficiências do Lenny Bruce é que não há tantos clipes partilhados. Mas é preciso não esquecer que o Lenny Bruce é mais antigo e naquela altura não se Yeah, yeah, yeah. filmava Não, nada. não nos chamava É nada. preciso pensar que o George Carlin foi o pioneiro em várias coisas. Foi um dos primeiros, se não o primeiro, a ter álbuns, vinis, e só mais à frente o Yeah. especial. No tempo do Lenny Bruce não havia nada disso. Se não havia, é Não, impossível nada, nada, nada. partilharmos. Mas é como tu dizes, se não houvesse Lenny Bruce, provavelmente não haveria Carlin, mas também não havia Léo Lins, e não havia Roberto Gamito, e não havia eu, porque foi um gajo que quebrou, pá, numa sociedade conservadora, pá, que ainda hoje é conservadora, e viu-se, não é? Está a saber dos acontecimentos recentes. Quebrou a barreira. Mas é engraçado, pá, o Carlin é a história dele. Ele começou por ser um gajo completamente de fatinha e gravata, de uma postura impecável, que fazia imitações que não eram nada ofensivas, era aquele humor de domingo de manhã, aquele humor de velha, e depois evoluiu para um visionário, um profeta, como estás a dizer. O engraçado é que teve mesmo várias fases. A primeira provavelmente foi essa que disseste. O humorista que nós vemos num programa da manhã. Depois a segunda foi um humorista mais apegado à ideia das palavras. Brincava muito com trocadilhos, brincava muito com segundos sentidos, Uhum. até que chegou a um limite. Assim, uma figura cansada. Aquilo durou para aí 10 anos. Há um George Carlin para cada década. Começou a haver até paródias. Havia programas em que parodiavam esse George Carlin. E ele sentiu, está expresso no documentário, a figura estava gasta. Então começou a sair notícias, o George Carlin está obsoleto, essas coisas desse género. Entretanto dá esse salto para algo mais interior, mais... Até chegar a um sítio em que não sei bem o que é. Não sei se é bem já comédia, se é... Comício, de uma boa forma, pá. Pá, não, Mas de uma boa forma. Talvez comício seja uma palavra muito forte, mas Sim. palestra, mais uma palestra, digamos assim. Epá, eu acho que mesmo os últimos dá para ver enquanto comédia, só que ele está uma comédia muito especial, que é uma comédia do ponto de vista nihilista. Já me estou a cagar para tudo. Tu tens de Uhum. estar no mesmo comprimento de onda para perceberes aquilo enquanto comédia, caso contrário vai-te fazer espécie. Vais ver aquilo como algo muito sério, quando na verdade não é. Ele está Uhum. num sítio em que já nada me interessa. Como nada me interessa, eu quero ver isto a arder. Tipo o Freddy, mano. Isso é tipo o Freddy, também é assim. Uma boa ponto para falarmos do Freddy, introduzirmos aqui É, pá, é o Freddy. o Freddy. O que é que vos levou a fazer aquele conjunto de sketches de baixo orçamento? Foi uma coisa que surgiu? Foi uma coisa pensada? Uma deficiência em comum que eu acho que eu e o Freddy temos. Essa espécie de obsessão com o ridículo, com o riso. O Freddy, eu já lhe disse várias vezes, é um gajo que é completamente avariado da cabeça. É uma pessoa que é completa, não, completamente. É uma pessoa. Eu perguntei-lhe se tinha sido drogas, se tinha sido, não sei, se tinha sido a mãe a fumar na gravidez. Eu não faço a mínima ideia. É um gajo que é completamente avariado, mas até brinquei com ele e disse que tipo, eu era o Seinfeld e ele era o Kramer, no sentido em que o Kramer teve aquela polémica que se passou completamente, teve aquele round de estúpido, estás a ver, num clube de comédia. O Freddy mas ele teve esse round, mas num bom sentido, acaba por ser num bom sentido, porque ele é um defensor ávido, é um purista da comédia, o Freddy, é um gajo que sabe mesmo ver aquilo que é engraçado e aquilo que não é. E foi isso que me fez e foi assim que ele me conquistou. Foi isso que me fez trabalhar com ele. E saiu ali a linha de apoio a tudo, pá, que é um projeto que nós já combinámos, vamos fazer uma nova temporada, mas vai ser daqui a 10 anos. 10 em 10 anos vamos fazer uma nova temporada, Olha, até onde nós estar morto. supostamente, porque também não depende inteiramente de vocês. O mundo pode acabar entretanto. É um gajo completamente maluco, eu estou-lhe sempre a dizer isso, mas é um gajo com uma perspectiva única sobre a vida e sobre o humor. É um gajo que sabe ver aquilo que é engraçado. É um gajo que se ri das mesmas coisas que eu. E agora parece que estou a falar de um parceiro amoroso. O Freddy de facto é. Não, porque é um gajo muito fixe, pá. É um gajo muito fixe. É um gajo que, claro, tem aquela aura de... Tem uma aura de ser um gajo que critica toda a gente, fala mal de toda a gente. Eu acho que ele até já falou mal de mim, mas mesmo que ele fale, eu estou-me a cagar, pá, porque ele é um gajo muito fixe. É um gajo, é um fofinho. Foi um gosto enorme trabalhar com ele. Nós alagámos-nos a rir
Nós fizemos um episódio meta, que é um episódio completamente estúpido. Nós fizemos um episódio bait, que era um episódio em que era metemos o genérico e tudo, e o episódio era linha de apoio a tudo, bom dia, em que posso ajudar? Estou sim, é dos talhos, não sei o quê. E ele, não. E ele, então peço desculpa, foi engano. Adeus, com licença. E acabava o episódio. Tipo, assim. Acho que é isso, pá. É um gajo que tem a mesma perspectiva absurda da vida. Esse lado de purista, seja em relação a tudo, mas em relação ao humor. O humor está a passar por várias transformações. Sempre passou. O humor não é uma coisa estanque. Há coisas que pareciam imutáveis até há uns anos e agora estão a mudar. Seja a relação do humorista com a sua imagem, seja a relação daquilo que tem graça ou não tem graça, seja até nas coisas mais basilares. Se tivéssemos que definir mais ou menos o humor, tínhamos que falar sempre da surpresa. De há uns anos esta parte, o humor parece que foi para o outro lado. É mais mostrar aquilo que as pessoas já sabem. A surpresa por vezes assusta, por vezes pode mostrar-nos um lado que não estamos à espera e é um lado às vezes feio. Como criámos esta sociedade de narcisos, esse tipo de humor da surpresa foi perdendo gás. E se visto por um purista, eu percebo que cause angústia. A maior parte dessas lutas são lutas perdidas. Sem dúvida. E ele sabe disso, ele próprio sabe disso. Talvez se me lembrava de exemplos. O Ricardo Araújo Pereira é muito incisivo, purista, às vezes é mais purista na questão da linguagem, certos mecanismos. Estou a reler um livro, a mixórdia de temáticas, com o tipo. Casa bem porque tens um vídeo também a gozar com o tipo. Alguém que usa a muleta... Há um texto do Ricardo sobre isso, meu. Na mixórdia, na série Lobato. Ele vai para um lado completamente diferente. Vamos a ver, já é isso. Está descansado. Não sou Amy Schumer. Falta-te as mamas e falta-te a ausência de talento. Não, estou a brincar. Pai, obrigado, bro. Caraca, essa piada foi foi um elogio, um insulto ao mesmo tempo. Isto é o lado. Olha, outra coisa que se perdeu, e acho que aqui é manifesto. O humorista, tal como muitos artistas que lidam com a palavra, ia sempre no sentido de encurtar, de aumentar a tensão. Se for um humorista de palco, dizer a piada no menor número de palavras possível. E hoje em dia parece que não é bem isto. Não sei se é por medo, se é por incapacidade de dizer as coisas de uma forma sucinta, mas as piadas são bué longas. E não no sentido de, ok, ele está a ser muito longo, mas está a dizer coisas que valham a pena. Não, não é nesse sentido. É, deixa-me lá cautelar-me, porque se eu não disser isto, não fizer esta à parte, vou levar aqui. Se eu não fizer aquilo à parte mais à frente, vou levar outra vez. Peço desculpa, mas às vezes é um desculpa mesmo dito, outras vezes é um desculpa diluído. Alguém que é muito purista, eu percebo o desconforto. Não sei se é por aí que surge o desconforto do Frederico, mas, por outro lado, são lutas perdidas. Mesmo os textos mais antigos, sei lá, aquele livro do Gato Fedorento, que eles tinham um blog, está reunido em livro. Comichões, do Ricardo Araújo Pereira. Percebes que à altura eram 3 ou 4 pessoas e depois pegou moda e agora está. Não vale a pena, é o que é. Se alguma vez desaparecer, não é pelo humorista dizer está mal ou não sei o quê, não se vai utilizar. Mais uma vez se prova que o humorista não tem força nenhuma. Voltamos ao Jorge Carlin. Se realmente o humor tivesse força, o Jorge Carlin tinha mudado o mundo. E não mudou. O mundo está exatamente igual àquilo que ele criticava. Ou pior. Acho que também serve para descomplicar. E o Ricardo dá sempre o melhor exemplo, que é o exemplo do Trump, que foi a pessoa, foi o candidato presidencial mais escrutinado na história das eleições e não deu em nada. O exemplo do Jorge Carlin ainda é mais manifesto, porque ele critica um rol de coisas. E tudo o que ele critica sucedeu, ou foi multiplicado por 10 ou por 1000. Ou seja... Chamou a atenção. Chamou a atenção para isso. Não tem poder nenhum. E pode ser nas coisas mínimas, seja da linguagem. Também outra coisa do humor dito contemporâneo, que parece quase uma contradição, um humorista ativista. Quando te inclinas muito para o moralismo, o Seinfeld gostava muito dos oxímoros. Qual era o exemplo que ele tinha num beat? Ajudante de loja, salvo erro. Se está na loja, não pode ser ajudante, porque ele está na loja para ajudar a loja, não está para ajudar a ti. Para os puristas não é um tempo muito agradável. O gatekeeping está morto. O gatekeeping está morto, pá, porque agora há gajos que são, de repente, são comediantes e cantam fado, são comediantes e fazem
Pá, fazem tudo, eu acho muito bem, eu acho muito bem também inovar. É um bocadinho como a francesinha, pá, eu acho muito bem inovar. Mas agora é assim, não me venham também O com humorista. francesinhas sem molho e que ficam o com humo- esta. Acho que é uma ótima lição de moral, Estou que é perdido o. nesta humorista fadista. O humorista é para fazer rir, o Não, fadista, se bem que o fado também se modificou. é para fazer chorar, sim, sim, Yeah. sim. A Namora está a cantar sobre árvores. Agora, por isso, Às tantas não é é uma diferente. inversão, às tantas o fado é para fazer rir e o humor é para fazer E, chorar. e o humor é para fazer chorar. Ia, meu, agora essa foi profunda, mano. Ei, pessoal, fogo. Ei, pessoal, sabem o que é que ainda não desapareceu? A minha depressão! E a gaja do fado, o Chico da Moraria faz rir a malta. Há pouco falaste de uma paixão, não sei Ui, se é é uma mútua. loja de cortinados. Não sei se é mútua. Tu nutres um amor pelo Frederico, não sei se ele nutre o amor por ti. Mas Opa, eu acho que sim, eu acho que. houve aqui uma pessoa que também. Por acaso não sei se foi em gravação, se foi fora. Só quando a conversa sair é que poderei dizer. O Zé Posso dizer Pedro. ou foi admirador secreto? Não, certamente o Zé Pedro Rodrigues também Yeah. disse. Tem um amor. Só faltou dizer que tem. Eu por acaso disse desta forma: tem pósteres teus no quarto, de atuações. Mas eu fiquei com esta ideia de era muito mais engraçado se ele tivesse pósteres, como aqueles daquelas revistas juvenis, do corpo inteiro. Se tivesse no quarto Sim, vários. sim, sim. Isso é que era. Isso aí. O Zé Pedro, eu acho que a namorada dele não ia achar muita piada. Eu acho que a Catarina não ia achar muita piada. Mas, não, até ia, que eu, por acaso, amo bem com a Catarina, é fixe. Mas, não, estou a brincar. Não, o Zé é um gajo muito fixe também. Tenho que ouvir essa conversa, porque um gajo gosta sempre quando falam bem dele, não é? E o Zé, pá, o Zé também é um gajo que tem-me apoiado muito. Nós, aliás, estamos agora a tentar fazer um projeto que é eu, ele, o Rodrigo Duarte e o Hugo Shepard de Melo, que são dois humoristas do Sul e dois humoristas do Sul, salvo seja que tu é que és do Sul, mas dois humoristas de Lisboa e dois humoristas do Porto, e estamos a tentar explorar as diferenças culturais e tal. Estamos aí a tentar arranjar datas, mas não é fácil, pá, mas não é fácil. Temos que arranjar aí mais taxas de câmaras. Por isso, olha, a Câmara de Silves, se estiveres lá Yeah, conectes. yeah. É onde está o dinheiro, é nas câmaras. Não, pai, e a Câmara de Silves em particular, não sei se o turismo de velhos está aí a resultar, está aí a bombar e está aí a dar dinheiro à Câmara de Silves. Pá, se fosse preciso, olha, se estiveres lá conecte, arranja aí. E um gajo deixa de fazer 5 minutos no início. Ok. Tenho que levar o cachê, 10 mil euros. Peço 10 mil euros, 5 minutos, dá para aí uns 200 para mim. Tranquilo, Yeah. tranquilo. Estamos a tentar, mas não vai ser fácil. Este é um projeto bastante embrionário, porque também temos que. Se é embrionário, ainda dá para abortar. Depende nos Estados Unidos ou fora. Depende dos Depende dos Estados. Estados. Epá, já pensaste se fosse em Portugal a mesma coisa? Tipo, são bombitos. Tipo, se o aborto fosse agora ilegalizado em Portugal, tipo, qual era o primeiro distrito a ilegalizar? Tipo, sei lá, Yeah. Beja, tipo, Bragança, tipo. E caralho, agora vou ser tipo José Cid agora. Estou a perguntar. Yeah. Vou-me testar. Roberto, o que estou a tentar perguntar é qual é o distrito mais parolo de Portugal? O distrito mais redneck? Vamos imaginar que é a capital. Estou a tentar fugir à palavra Lisboa. Pois está. Bora com as ciclovias, caralho! É onde se reúne a maior percentagem de betos. E a betaria mesmo digna desse nome, é muito católica. Interior, Elvas, talvez. Opa, Elvas é uma terra tão linda e tenho 3 amigos de lá e são impecáveis, pá. São forcados, opa, mas não têm culpa, não é? Tem que ser, não há mais nada. Essa é a única saída profissional. Não vale a pena, pá, não vale a pena. Elvas. Eles nem são forcados, eles são forçados. A cota de trocadilhos foi ultrapassada. Mais uma piada que envolva trocadilhos, eu posso ser processado. Temos de ter Sim, calma. sim. Nada contra o trocadilho. Mas também não tenho nada a favor. É uma ferramenta. Não há nenhuma ferramenta do humor que me cause vergonha. É o que é. Está lá para ser usada e depois cabe-te a ti usares como quiseres. Agora, se for alguém que use, por exemplo, o George Carlin daquela fase que abusava no trocadilho, começas a ser uma paródia. É jogares do trocadilho só. Isso é perigoso. E ele estava numa altura ainda que a imagem levava tempo a desgastar-se. Hoje a imagem desgasta-se muito rápido. Epá, eu acho que sou muito trocadilhista, por acaso. Estou-me a cagar para a imagem. És trocadilhista. Acho que sou muito, pá. Mas tem a ver com este entendimento, com esta associação de palavras ridícula que eu tenho, com este autismo literário que eu tenho. Pá, por exemplo, eu trabalho num hotel, eu sei dizer obrigado, e olá, obrigado e adeus em todas as línguas. É uma coisa impressionante. Sabes dizer em Mas indiano?
Em indiano é Danya, obrigado é Dhanyabad. Tchau é Namaste e olá. Namastê não é indiano. Não é indiano. Namaste não É, é indiano. é nepalês. Não é indiano, meu. Não. É nepalês. Os indianos não dizem namastê. Os Então indianos têm espera. uma palavra que dá para tudo, que é sassarikal. Olha, não sabia dessa, pá, não sabia dessa. Olha, afinal estás-me a ensinar. Eu vim aqui a dizer, os indianos diziam Namaste, meu. Ainda no outro dia Não. no hotel e eu disse Namaste e ele ficou todo contente. Ele, Não. Dos indianos que eu conheço, eu recordo-me ter dito namastê e eles, não. Namastê é do Nepal. Não queremos cá namastê. Epá, eu não sabia, olha, não fazia a mínima ideia. E Mas agora- obrigado é Dhanyabad, mas é Dhanyabad só numa parte, porque Yeah, há pois, partes lá de baixo de Kashmir e não sei o quê, que é Turum ou assim uma merda que se diz obrigado. na região do Punjab, obrigado é tá nevado. Está nevado. Eu sei dizer também maricas em indiano. Gandu. Gandul, Sim. epá, é uma palavra que eu se calhar não vou usar, mas pronto. E também sei dizer gaja boa em indiano. Eu nem vou perguntar como é, eu já estou a Olha, mas pensar como essa pataca. Pataca é fácil, mano. Árvore das patacas. Yeah. Uma árvore de gajas boas. Na Índia é uma árvore de gajas. Estou a imaginar, exportam esse produto da árvore das patacas e eles a rirem, olha, mar das gajas boas. Pataca! Oh! Isso é Isto é uma uma expressão racista no indiano. Ser sim, aquela sim, cena que eles unem as duas palmas das mãos e fazem para o lado. isso é maluco, paga-lo. Diz isto, paga-lo. Se quiserem chamar maluco a um indiano, é paga-lo. É paga-lo. Pá, mas espera aí, como é que tu sabes essas merdas? Tu és aquele gajo das energias e das festas de Psytrance? Nada disso. Ou assim. Vou às vezes perguntando e vai ficando. Sei assim, pai, que é umas 300 palavras em indiano. E achas pouco? Estás a ser, sabes, umas 300. É assim. Sei dizer Dhanyabad, velho, estás a brincar. O meu limite são palavras Pois é, soltas. normal. A fazer frase em indiano, isso aí já me tentaram ensinar, mas isso aí é outro campeonato. É outro campeonato. Sei dizer depressa, jaldi. Olha, mas isso faz bué de sentido, mano. Depressa, é jali, bora lá. E devagar é oli. Já não vou dizer mais nada. Por exemplo, outro dia estavam lá uns arménios. Obrigado em arménio é chato, senhor Akalútium. Como é que eu sei isto? É uma palavra muito difícil de decorar, mas eu decoro porquê? Porque é chato, senhor Akalítio. Tenho esta associação insana de palavras na minha cabeça. O húngaro, Kozonome. É qual o seu nome? Kozonome. Decoro. Essas são mais fáceis. Tenho essa associação estranha que me faz inclinar para o trocadilho, pá. É uma coisa que é ridícula. Era esse gajo. Na escola era esse mnemónicas gajo. com trocadilhos? Era isso? Era. Não, mnemónicas não. Mas qualquer merda que o professor dizia, qualquer coisa que os professores diziam, era rápido. Tinha essa rapidez no raciocínio de fazer o trocadilho. Tipo, disseste essa merda ali, do jali. Depressa é uma coisa que é jali. Tá, essa cena, essa rapidez. Então isso faz com que eu seja um trocadilhista natural. Já mandaste o currículo para o Fernando Mendes? Ele... Adoro o Fernando Mendes. Acho que íamos trabalhar bem. Talvez se fosse melhor trabalhar do que ele, do que o Freddy, mas não sei, tenho as minhas dúvidas. Quando pensamos num gajo dos trocadilhos, é o primeiro gajo que me vem à memória. O Vasco Palmeirinho também, agora com a cena do Joker, a ter aquelas piadas propositadamente rasca no coisa. Mas eu acho que é uma doença. Lembras-te do teu primeiro trocadilho? Deixa-me pensar. Vai parecer que estou a ser pretencioso, mas eu leio e escrevo desde os 3 anos. Tipo, não sei se é para o meu pai ser professor de português ou assim uma coisa. Eu tenho vídeos meus a ler livros do Nodi com 3 anos de idade. Pá, ler assim aos empurrões. E o que é que tu foste tocar? Lembro-me do primeiro trocadilho que o meu pai me disse, que me fez assim pensar. Que é estúpido, e é muito estúpido, mas o meu pai jogava muito sempre com as palavras, sempre falava comigo, estás a ver? Então eu lembro-me dele dizer, Tomás, pega aí, calça aí as sapatilhas, as sapatas das ilhas. E eu havia ali uma altura que pensava que as sapatilhas eram dos Açores ou da Madeira, percebes? Porque era das ilhas. Começou desde novo, começou com as sapatas das ilhas e agora vai para os cortinados. Recordas-te assim do último que tenhas feito e tenhas pensado, aqui está um trocadilho porreiro? Ainda estou a testar isso, mas é tipo, consigo sempre bons preços numa sex shop porque uso um chupão de desconto. Tipo, não sei como é que surge, bem do nada, passei em frente a uma sex shop, não na ótica do consumidor, mas na ótica só de mirante, exterior, e foi isso, pá, e lembrei-me disso. Entrar é mais em muros, não é?
Sex shop. Sim. Acho que bonecas nunca foi preciso comprar na lixa porque os muros fazem esse trabalho. E vamos despedir novamente com aquilo que eu acho que foi o tema mais interessante. Seja num podcast ou numa conversa no mundo real, porque também há conversas no mundo real. Estou aqui a dizer coisas que já foram ditas. Há muita coisa na internet, mas duvido muito que alguém, uma vez na história, tenha ido por aqui. Ou duas pessoas ainda mais. Sim, sem dúvida. Repara, já nem sei como é que isto começou. Quais são os animais que é expectável ver na tua zona? E depois disse um coelho e entretanto faz uns por aí. Ai, fomos para Sardoniscas, depois Sardoniscas, muros, depois muros, ok, tá bom. E depois falámos do lagarto de Jacarta, que eu também uma cena que eu não compreendo. Como é que um lagarto de 2 metros passa despercebido? Um lagarto de 2 metros, faz-me uma espécie. Numa brincadeira humorística, faz-me espécie ter passado despercebido. Uma coisa são os oceanos. São profundos. De vez em quando, quase todos os dias, encontram animais. Outra coisa é Jacarta, salvo erro, uma ilha. Jacarta eu acho que fica na ilha de Java, não fica? Sim, salvo erro. Será que nunca ninguém viu aquele lagarto? É a ilha mais forte do mundo em termos de programação HTML. Para quem percebe, achou piada. Para quem não percebe, o que é que este gajo está para aqui a dizer? Não tens medo às vezes de certas piadas? Tu sabes que a piada é boa, mas para decifrar aquilo que acabaste de dizer enquanto piada, precisas ter ali um rol de... um rol de referências. Eu recordo de uma que fiz, mas aquilo, talvez, se 10 pessoas em Portugal fossem capazes de perceber aquela piada, é muito. Tinhas de saber o Ulisses de Joyce, o que é que o Ulisses de Joyce tratava, aquela série 24, e depois o cruzamento entre as duas coisas. O Ulisses de Joyce retrata 24 horas daquela personagem e fazia o casamento com a série. Peraí, a série 24 é aquela série de merda que dava na RTP2 aos domingos, não era? Acho que era. Ok, era de série de ação e assim. Yeah. O Ulisses Joyce, eu não sei quem é o Ulisses Joyce, desculpa. O Joyce, o livro é o Ulisses. E a história, é um livro ainda grandito, retrata a vida de um personagem, o Bloom, durante 24 horas em Dublin, se a memória não me falha. Essa referência não estava presente. A pessoa tinha que saber que o Ulisses de Joyce era, durante 24 horas, cadiamente... Era uma associação muito... Era 10 pessoas em Portugal, mano. Era 10 pessoas em Portugal. Mas esse livro não será melhor, em vez de ler, ouvir, em audiolivro? Porque assim subias o volume. Pronto. Foi uma boa e não estava à espera. O meu nível é muito este. O Zé gabou-te de diversas formas. Disse, é um convidado especial porque, por acaso, não tocámos nesse tema. Pode ir da música clássica até coisas... Sim. A Star Music, Tens que Me Dar o Pito, que é uma das minhas músicas preferidas neste momento. Porquê neste momento? O que é que aconteceu à tua vida para... Neste momento? Não tem a ver com a minha vida. Às vezes há... É simplesmente amor. É simplesmente amor. Sentiste que era a banda sonora ideal para a tua vida? Não, não é afiliação, não é identificativo, é simplesmente arte, simplesmente... Okay. Acho que Star Music e Lionel Nunes são um dos melhores artistas deste país e lá está, também tem a ver com a arte do trocadilho. Recentemente, eu sou um grande fã de música pimba, desde a Rosinha, que tem aqueles grandes hits, como o namorado que fazia muitas saquetas de chá e ela ficava triste porque fica sempre no coador, tipo, até Lionel Nunes. O Lionel Nunes, mano, é tipo o OG do Pimba, estás a ver? É um gajo que tem essa banda. Tem uma banda chamada Star Music, que tem grandes hits como Tens que Me Dar o Pito, como O Rei das Meias, que é uma música cujo refrão é: comprai, são as meias de Baiona, chegam das pontas dos pés até às orelhas da comprem agora, são baratas, são modernas, são as meias de Baiona, vão enfeitar as vossas pernas. Acho que isto é maravilhoso. Esta mulher põe-me teso, é maravilhoso. A minha única preocupação com essas músicas, imaginando em contexto de namoro, dá-se o caso de te apaixonares por uma pessoa enquanto está a dar essa música. E essa música, numa danceteria é possível, por exemplo, não é vocacionada para a paixão. Em princípio. Não é. Mas vai ficar. Vai. Uma que eu também admiro muito é a Imigrante, do Graciano Saga. Aliás, toda a obra de Graciano Saga para mim é fenomenal. A Imigrante, para mim, em particular, eu tenho um fascínio enorme. Faço questão de mostrar a toda a gente. Porque é a música mais trágica que pode haver, porque é a história de uma família dos imigrantes que vêm da Alemanha
depois não se percebe porque eles vêm da Alemanha, morrem numa estrada em Espanha e depois a estrada já é em Benavente. Ao longo da música é tipo Stranger Things, estás a ver? Nunca sabemos bem o que esperar. E depois é uma música que vai ficando pior, é que a música tem 4 minutos e 10 e só ao terceiro minuto é que sabemos que o imigrante vinha com a mulher e os filhos e morreram todos. E depois eles vinham para Portugal para ver o pai doente que estava no hospital. E depois o pai doente que estava no hospital morre ao saber que eles morreram. Impressionante. Desculpa, eu quando começo a falar sobre essas coisas fico entusiasmado. Há também o célebre hit de Kim Barreiros, bastante recente, que é o Eu Quero Ir Papar o Cu Dela, que também é incrível. Kim Barreiros, também sou um grande fã de Kim Barreiros nas suas origens, que tem uma música chamada Adolfo Dias, conhecido como Adolfo Dias e que depois traiu a mulher e começou a ser conhecido como Adolfo Diamante, que é também... Esse trocadilho é um diamante. É um Adolfo Diamante. Opa, tem a cena do... também grande fascínio com os pequenos subterfúgios do Kim Barreiros, por exemplo, na música da Garagem da Vizinha, ter lá aquela estrofe do outro lado para os cocos. Acho que é maravilhoso, é maravilhoso, pá, adoro. Mas assim, também te posso falar de Dvorak e de Tchaikovsky e assim, posso, embora com menos... Não é regular, é por fases. Talvez a última fase foi Rossini, salvo erro. Uhum. Na escrita não gosto de ouvir música. Há um gajo chamado Dmitri Trifonov, acho eu que é assim que se chama. As suas adaptações, por exemplo, de Mozart ou de Bach. Mas é uma coisa que eu também não consigo ouvir todos os dias. Eu não ouço, eu só conheço do Wikipédia, eu sou um historiador do Wikipédia, mano. A história da Wikipedia. Sei, pá. Enquanto estávamos aqui a falar, estava pensando numa coisa completamente diferente que casa com o tema de há pouco. Quando te relacionas com alguém estrangeiro e dá-se o caso de a conversa ir para a marotice. Não que haja intenção de folia de carnes. Pergunta como é que se diz pénis na tua língua. O que é que tu vais dizer? Não vais dizer todos os sinónimos de pénis. Pilas. Vais à pila. Vou. Opa, pênis e vagina eu acho que tem todo tipo de sinónimos, eu já ouvi. Mano, mas acho que todas as palavras... Opa, agora que diz isso, acho que todas as palavras têm os seus sinónimos extremos. Um amigo meu conta muitas vezes uma história que eu acho muito, muito interessante, que é o Mitra abordou-o na noite e perguntou se ele tinha toalhitas. Ele ficou tipo a olhar para ele assim e depois percebeu que eram mortalhas. Estás a ver? Tudo tem os seus sinónimos extremos. Talvez dentro de um grupo de amigos ou assim as coisas se acentuem para isso. Estás a ver? Não sei. Yeah. Há palavras tão boas e acho que um exemplo... Posso dizer qual é a minha palavra favorita neste momento? Diz. É escorrupichar. Escorrupichar. Sabes o que é que quer dizer? É uma boa palavra. Acho que sei mais ou menos. Diz lá. Escorrupichar é tipo... A minha avó, eu gosto muito da minha avó, vivo com ela lá na lixa. A minha avó usa muito essa palavra, que é quando tu bebes um iogurte e ele ainda tem um bocadinho, estás a ver? Bebes um iogurte líquido, ele ainda tem um bocadinho, e a minha avó vira-se para mim, não deites ao lixo, ó, escorrupicha. E tu vai e escorrupicha. Estava à espera de um trocadilho. Não, é demasiado óbvio, este é demasiado óbvio. Adoro a palavra escorrupichar. Mas isso aí quase dava assunto para mais umas horas. Eu conheço a realidade do Alentejo porque foi onde eu nasci e é de onde são os meus avós. Há muitas coisas que se perderam e que talvez na altura eu julgasse que eram erros. Afinal não são erros. As formulações frásicas é que mudaram entretanto. Se formos ver autores mais antigos, sei lá, eu acho que o melhor exemplo, essa de Queiroz não... Eu acho que o autor mais antigo que li O Aquilino Ribeiro. O Antero Cantal, para aí. Antero de Cantal, talvez. Mas sim, o Aquilino Ribeiro é mais recente, não é? Aquilino Ribeiro é século XVIII, XIX. Não, século XIX, XX. Sim, XIX, XX, ele acho que é mais ou menos contemporâneo dessa de Queiroz. Não sei se é um bocadinho mais novo, se é um bocadinho mais velho, mas ele tinha essa coisa de usar os ditos do campo. Virando isto tudo ao contrário, percebes que as pessoas do campo estão a falar como um autor e um dos grandes autores portugueses. A tua primeira impressão é, estas pessoas estão a falar mal. É uma formulação que já não é usada por nós. Eu por acaso acho que isso me beneficia, pá, por ter crescido com a minha avó, por ser de um meio mais pequeno. Conheço essas palavras, conheço essa formologia, formulação de palavras. Chiqueiro, sabes o que é chiqueiro? Sim, é barulho. Pouco chiqueiro. Não sei dizer bem a origem, não sei de que região é que são naturais, mas Chavascal... Chavascal,
A chantramula é uma palavra, é uma Sim. expressão incrível. Era, Há várias palavras assim, sim. Há era, várias palavras era que uma exatamente isto que eu queria pessoa, dizer, mas não uma pessoa da estava. cidade jamais ouviria. Tipo, Era o jamais. meu pensamento a ultrapassar-me. Podemos falar de palavras, mas também podemos falar de formas de dizer a mesma coisa. Aquilo que nós dizemos hoje, sei lá, estou à procura de. A minha avó diz estou à pergunta de. Que é uma formulação que já ninguém Interessante. usa. Estou à pergunta. Minha avó, estás à pergunta do quê? No fundo Estou, estás no à pergunta, fundo, porque sim. estás. À noite. A voz são uma fonte disso. E é, A minha avó, e é uma a minha cena avó que é se de vai perdendo. 1930, mano. A minha avó é de 1930. Ela não diz bom, ela não diz está bom, ela diz está boa. Está boa, está boa. E no outro dia estava a ler um livro que foi do. Ai, como é que ele se chama? É do Frederico Venâncio, que é um dos linguistas portugueses mais conhecidos. Ele tem um livro que se chama Assim Nasceu uma Língua, que é sobre a história da língua portuguesa e de como ela advém do galego. E quanto mais para norte tu vais, mais as pessoas dizem boa e não bom. Pessoas mais velhas, principalmente. Eu lembrei-me da minha avó, tipo, a minha avó diz isso. Minha avó, ai, está boa. Boa forma de terminar esta conversa. Espero que tenhas gostado. Olha, este Preencheu as tuas diálogo, este expectativas. diálogo está boa. Já aprendi alguma Olha, coisa. outra, muito rapidamente. A day é tipo, sei lá, numa frase. Ele já ia lá e ia, a day, ou a day, portanto, estás a ver? Por acaso essa formação não conhecia. Epá, Deve ser olha, mais típica vamos, do isto Norte. vai cair a Vai chamada, cair, vamos, vai cair. dá só mais um minutinho para acabar com estas, Yeah, com yeah, estas yeah, palavras, yeah, espera yeah, aí, yeah. com estas expressões. Então eu estava-te a dizer do a day, a minha avó usa muito essa expressão, e eu também, e depois passa, pá, devo ser a última pessoa do mundo a carregar o peso desta palavra. No outro dia disse qualquer cena do, ele já vai lá estar, e já a day, deixa estar, estás a ver? Outra caminhada, mas essa acho que muita gente ainda diz, é o Ac de Rei, ou Aqui del Rei, essa deves conhecer. Está plasmada em vários livros. Por exemplo, o Gil Vicente. Ai. Essa tinha esquecido. Ah, Tem no Alto da Barca do Inferno, esse. é claro que é uma coisa que tu não vais usar hoje, não é? Pá, meu, eu tinha um amigo meu, no secundário, que era o Ruben. Houve uma fase em que estávamos a ler o Frei Luís de Sousa, não é? Estávamos a dar o Frei Luís de Sousa. E inspirados por isso, começámos a falar ao século XIX. Então íamos ver a dicionários antigos de palavras, as pessoas falam, tipo, o que é que estes gajos estão a dizer? Tipo, os gajos que carregam o caixão do morto, o gajo que ajuda a carregar o caixão do morto no funeral é o farrícoco. Essa merda é demais. Não conhecia. Epá, isso é medieval, essa merda, isso é medieval. Ai, como é que era a nossa preferida? Era no Frei Luís de Sousa, há uma cena qualquer em que lá o Coutinho, não sei o que, já não me lembro do nome das personagens, a dizer olá, não diziam olá, não diziam saudações, diziam ora alvíceras. E nós começámos, e nós chegávamos às aulas, dávamos um cumprimento tipo à mitra, estás a ver, assim e assim, e dizíamos ora alvíceras. E as pessoas ficavam tipo, o que é que estes gajos estão a dizer? Alvíceras, de vez em quando ainda aparece. É raro, mas é aquela coisa que já funciona como uma espécie de peça de museu. Seja na prosa, seja na Yeah. piada. Já é uma palavra museu, yeah. Estou-me a lembrar de uma que também não me recordo da última pessoa que a disse ou que a escreveu. Uma palavra para perna, gâmbia. Ninguém usa essa. Gâmbia. Sim, ninguém usa essa palavra. Epá, não. Mas Só nos isto restaurantes chineses, mano, que é arroz chau com gâmbia. é mesmo gâmbias, não é? As Sim, pessoas sim. pensam que são gambas, mas não, são perninhas. E se fosse um francês, gâmbias de rã. E assim, o gâmbias de rã, que raio de cruzamento foi este? Não são só perninhas de rã. São Perninhas de tudo. rã. Isso é outro fenómeno, o afunilamento do vocabulário. Tu não tens vergonha de dizer bué e há? Eu tenho um bocado, porque não sou erudito. Eu gostava de ser um gajo erudito e visto como respeitado pelos seus pares. Mas se tu falares assim, com esta eloquência toda, e principalmente em palco, no stand-up, ninguém te vai achar piada. Yeah, não, Porque eu acho que hoje em dia toda a gente diz ya e toda a gente diz bué. Vai se tornar, acho que daqui a 500 anos vão estar a dar, sei lá, vão estar a ler um livro qualquer do, não sei, e Yeah, bué vai imagina. ser o erudito. Bué tem origem. Tem origem crioula, se não me engano, Sim, que tem não sei origem se é cabo-verdiana. Sim, não sei o país, mas ia dizer Moçambique. É uma conversa que também dava horas. Tem que ver também com o prestígio, tem que ver também com o nosso entendimento do que é fixe e do que não é fixe. É depois o resultado disso, de o que acontece muito hoje nos filmes, nas séries e às vezes também no stand-up. Tu tens de ter uma linguagem mais ou menos falada para as pessoas se identificarem. Mas o problema desse tipo de linguagem é que envelhece bem mal.
Daqui a 10 anos já o pessoal está a falar de outra forma. O meu pai pensa que é fixe dizer enapá. É pá, é bué volátil. E eu Lembras-te do sinto, tótil? O pá, tótil agora parou. O tótil agora já não é olha, mas, por tótil. exemplo, a minha... O baril. Desculpa. Yeah, Agora estou a tirá-las do saco. aquela que me faz mais confusão, nenhuma me faz confusão se for usada isoladamente. O problema da muleta é quando é mesmo uma muleta, quando é repetitiva. É o Uhum. imagina, que eu acho que é a E, pior muleta de todas atualmente. imagino. A maioria dos humoristas, numa frase, às vezes diz três imaginas. Imagina no início, no meio e no fim. E o problema é que a maioria das pessoas, público incluído, não vê o imagina como uma muleta ainda. É fixe Uhum. dizer imagina. Imagina, não sei o quê. Tipo. E o pior é quando há um choque de muletas, que eu também já vi. Uhum. Imagina, tipo, basicamente. E tipo, fogo, o que é que tu fizeste agora, pá? Fizeste aí E eu digo, um churrilho de muleta. outra que não é vista como muleta, mas é provavelmente das mais estúpidas. Qualquer uma destas, o tipo, podes usar. Há escritores que usam, não pode é usar em barda, mas se usares uma vez por outra, em vez de dizer Uhum. espécie, ou como que, não sei, é uma forma de fugir, é mais uma formulação. Uhum. Agora, mas já. Eu, para mim, é a coisa mais estúpida. Mas já. Mas já, Acabar todas as frases mas já. É que não faz sentido. Tu estás a utilizar uma adversativa para dizer, para concordar com aquilo que disseste anteriormente. Não faz sentido. Não não. faz sentido. Não, opa, mas eu adorei esse livro do Venâncio, pá. Acho que foi até o Ricardo que o recomendou no Governo de Sombra. Esse livro foi um filho para mim. É tu saberes, é tu saberes a história da linguagem. É uma coisa absurda, uma coisa absurda. Ele faz-te um levantamento das primeiras vezes em que a palavra apareceu formulada. Isso é super interessante. A primeira vez que a palavra apareceu num documento. Mas é como ele diz, ele próprio diz, tipo, só por ter aparecido a primeira vez formulada num documento não significa que já não estivesse em circulação. Yeah, yeah. Para aí por 200 anos. Por isso o bué pode demorar a entrar no livro, mas vamos ter daqui a uns anos, tenho a certeza, prémios Nobel. Vamos ter um gajo com bué prémios Nobel daqui. O próprio discurso de entrega de prémio, ele vai dizer bué. Opá, obrigado, isto é bué fixe, eu sinto-me bué feliz, até à próxima. Da mesma maneira que o bué, da mesma maneira já entrou ou está a entrar, Já o entrou, de, acho eu. o de veras e o assaz está a sair. As minudências. É preciso pensar. O Ruizinho, que é que, quando estamos a pensar no que é que entra e estamos a fazer uma coisa, ele diz para quem? É porque às vezes estás a fazer. É mais importante estás a fazer para 200 que realmente estejam a perceber o que estás a fazer do que para uma aba larga de 500 mil pessoas. Quando pensamos no português de Portugal e o português do Brasil, costuma-se dizer há uma diferença, as palavras. E 99% dos casos é errado, porque aquelas palavras existem no português de Portugal. O que aconteceu foi, nós saímos daqui, algumas palavras são, por exemplo, do Alentejo, o uso caiu, os brasileiros começaram a adotar e agora estamos a recuperá-las. E a diferença é quase nula quando tu lês um livro de um autor bom do Brasil, não vês quase diferença nenhuma. Seja até na formulação. Aqueles clichês que nós gostamos de usar não existem, ou se existem são mínimos. Epá, eu tenho que ler tipo Machado de Assis ou assim. Nunca li tipo um autor clássico brasileiro para ver como é que. A maioria Lá das está. palavras que nós dizemos, são do Brasil, não, não. Se tu recuares, se fores ao Essa de Queiroz, ao Camilo Castelo Branco, ao Aquilino Ribeiro, elas estavam lá. Elas já estavam Uhum. lá. Anda sempre à volta do mesmo. É fixe, não é fixe, agora deixou de ser fixe. Vamos usar outras. Essa bolsa de valores das palavras. Por vezes a palavra dá uma volta. Quer dizer uma coisa, envolvidos muitos séculos, quer dizer exatamente o contrário. Há pouco estavas a dizer, tens receio de utilizares muito bué, mas também quando te atiras para uma linguagem mais depurada, no stand-up então é perigoso, porque crias logo uma distância. Nota-se quando é a linguagem depurada, mas depois não tem mais nada. É uma espécie de muletas linguísticas Uhum. eruditas. Para um Epá, o meu leigo. colega de casa está agora a cantar altos berros, não sei se estás a ouvir. Não, por Mas, acaso não. mas caga, está atrás desta parede, está a cantar, mas caga, continua. Está a gravar um Desculpa, vídeo para o TikTok. não, acho que está a ser só suficiente. Mas pronto, mas tranquilo. O pensamento acho que está concluído. A palavra não é estanque. Há aqueles defensores. A palavra significava isto quando apareceu. Devemos apegar-nos quer aos significados, quer à grafia. Era assim que se escrevia.
Tu não tens poder nenhum sobre Está isso. sempre em rotação, pá, não vale a São pena. lutas perdidas. E se tiveres um grande apego a essas coisas, pode fazer moça. Mas são lutas perdidas. Eu acho que nunca houve na história. Não se pode fugir ao progresso. É mudança, é É, mudança. no fim, podemos estar todos. Se pensarmos nos vídeos de hip hop mais recentes, em que está tudo em autotune, as vozes já estão todas desfiguradas, são vozes quase a aproximar-se do Eu grito. acho que, eu acho que no futuro, eu acho que daqui a 5 meses. Nenhum autor de ficção científica salientou isto, mas eu acho que no futuro os adjetivos vão ser reduzidos a top e chunga. Ou uma coisa vai ser top ou vai ser chunga. Percebes? O Xunga não sei se vai sobreviver. Por acaso, o top, houve uma altura que eu pensei que ia desaparecer, mas não está. E já Nunca vi, na vida. e eu já vi Mesmo todo o top, tipo de top. pessoas a utilizar. Entristeceu-me um bocado. Pensei que eras imune ao top, e no fim. Mesmo que te cause alguma comichão, são lutas perdidas. O lado oportunista disto, que muitos humoristas têm aproveitado, bem ou mal, depois depende da tua perspectiva, este tipo de palavras isto está a dar, então vamos por aqui, vamos falar, e às vezes não é tomar o pulso da sociedade, é olhar para aquilo que certos humoristas estão a fazer, para dar exemplos Uhum. específicos. Por exemplo, o Pedro Peixeira, e agora ia dizer Pedro Peixeira da Mota. Sim, sim, sim. É do É o bilhão. primo, é o primo. É o primo mais de classe baixa, é o Pedro Peixeira da Mota. É do bilhão, é o do bilhão. Tem mesmo uma furgoneta onde vai vender peixe menos conhecido. Uma piagem. Começou no negócio dos livros, mas não deu. Trocou os livros pelo peixe. Se calhar ainda faz 5 minutos de vez em quando. Vai para a palco a cheirar a peixe. É uma É cena bom dele. sítio, pá. É preferível estar no palco do que estar no metro, né? Já homenageou. Não sei se conhece aquele sketch dos Monty Python, que eles dão tipo chapadas com peixes cada vez maiores. Não. O Bruno Nogueira fez algo parecido. Eu espero não estar aqui a cruzar, mas eu sei que há uma luta de peixe no sketch do Monty Python e eu estou a ver alguém que leva um peixe. Cada vez que atuava, levava um peixe diferente para palco. E era a cena dele. Se a comédia não desse, no fim vendia sempre o peixe. Por exemplo, o público não gostou, mas olhem para este peixe, está em promoção. E o pessoal, ih pá, que fixe. O peixe está bem da caro. E o pessoal aplaudia no fim, não pelas piadas, mas pelo preço do peixe. Queria utilizar o Pedro Teixeira da Mota porque ele é, consciente ou inconscientemente, um exemplo e todos os maneirismos dele são copiados. E o Imagina ganham força nele. Não é o mal do século XXI, né? Um pouco mais ou menos. Uhum. É o que é. É uma referência, como era o Ricardo Luz Pereira. Começaram a surgir as cópias, agora surgem as cópias do Pedro Teixeira da Mota. Acho que o mal a haver é que o vocabulário do Pedro Teixeira da Mota é mais reduzido. Então as imitações também são mais reduzidas. Quem copiava Uhum. o Ricardo Luz Pereira tinha um vocabulário aparentemente mais vasto. Do ponto de vista do humor, não sei se alguém ganha com isso. O Pedro, por acaso, eu curto. Eu acho que ele tem um vocabulário mais vasto que o que parece. Eu acho. O Pedro lê. O Pedro lê, eu acho. E não estou a dizer que quem lê, quem não lê é bom ou mau humorista, claro. Não vejo o Bill Burr como um leitor assíduo. São gajos muito bons, pá. E o Pedro, acho que ele tem. O Pedrito é fixe, eu até curto. Eu gosto dele. Não sei até que ponto é algo pensado. Porque ele está Uhum. a falar com o dialeto do seu público. O público dele fala daquela forma e depois contagiam. O público dele fala daquela forma porque o ouviu falar e alimentam-se mutuamente. Alimentam-se uns aos outros, mas isso é fixe. Ele construiu ali uma comunidadezita, no fundo. Mas pronto, pá, Vamos vamos terminar. também acabar, pá, que isto já Vamos está terminar. muito longo, pá. Vamos terminar. Nossa Queres, Senhora, queres está deixar. muito longo, está muito longo. Bom, já está. Olha, foi a referência. Tchau. Qual é que achas que é a lição de moral que se tira desta conversa, Roberto? Eu não sei, se tivesse que resumir tudo numa só, numa só expressão, numa só frase. Numa só frase é difícil, mas há aqui um encadeamento. Pode não aparecer, mas há um encadeamento. Animais, depois estivemos aqui na situação de pôr coisas em buracos, e isso, pôr coisas em buracos, é buçal, passámos para o trocadilho, pimba. Uhum. E há aqui, falámos na francesinha e dos perigos a que está sujeita, qual é o limite da francesinha, qual é o ponto a partir do qual a francesinha deixa de ser Quais são os francesinha. limites da francesinha? Essa é muito bom. Há um ponto a partir do qual a francesinha deixa de ser francesinha. Dá um bom sketch tipo do prós e contras, eles a debater quais são os Yeah. limites. E alguém passar-se dos cornos. O que você está a dizer que é uma francesinha é uma francesinha. Não me faça passar dos cornos. Não me faça passar dos cornos. Mas sem molho, quem é que você pensa que é? Eu há 40 anos como francesinhas, pá. Você tem 18 anos, está a dizer... Você sabe lá. E a Fátima Campos Ferreira? Vamos agora um bocadinho para as perguntas do público. E alguém pergunta, pode pôr-se arroz na francesinha?
A primeira vez que eu ouvi o arroz na francesinha foi um humorista. Foi o Geirinhas que disse isto no podcast dele. E eu, epá, não sei. Não, pá. Se calhar arroz seco até não era mal pensado. Um arroz daquele cigala mesmo bom até não era mal pensado, Mas mesmo não assim. está a pedir. A francesinha não foi inventada Não. para se pôr arroz. Senão às tantas tens uma espécie de cabidela de arroz à volta do pão, do edifício de carne. Não sei se é real ou não, mas aquelas imagens que víamos nos filmes medievais, o castelo e depois tem um fosso à volta. O fosso aqui era arroz. E o castelo era a francesinha. Pá, não sei, não é uma imagem... Pá, não sei, pá. Acho que até casava bem com o molho ali um arrozinho, pá, mas não sei, Eu não sinto sei. que estou a perder. Epá, não sei. Nos últimos episódios tenho pedido uma coisa. Tens uma frase motivacional ou desmotivacional que queiras deixar aqui? Seja para todas as pessoas ou para um grupo específico, por exemplo, de humoristas. Epá, vou-te dizer uma que disse no outro dia ao Freddy, que é... Por acaso estava a falar e disse que é... A vida, no fundo, é distrair-te do facto que vais morrer. Esta é para motivar. Vai para Castelo Branco. Se não tiveres nada para fazer, se estiveres triste, vai tipo para Castelo Branco. Ou vai caminhar com uma velha. Ou assim, estás a ver? Distrai-te. Distrai-te até morreres. Acho que é um bocado isso. É essa a minha frase motivacional. É distrai-te até morreres. Não querendo alongar isto, senão às tantas temos outro tema. Não achas que é isso que o homem contemporâneo tem tentado fazer? Ele tenta, não quer dizer que consiga. Seja pelas vias da Netflix, seja pelo entretenimento que está à nossa volta, nós estamos constantemente a tentar distrair-nos. E por vezes conseguimos, algumas vezes conseguimos. A ideia de morte é tão forte que, mesmo durante esse entretenimento, durante essa distração, aparece. Ela está lá. Ai, está sempre lá. Isso já se sabe, pá. Pegando naquilo que tu disseste, passear com uma velha, tu estás a distrair, de repente a velha morre, assim, foda-se, vem para aqui para espairecer, e agora a velha morre, foda-se, já estou a pensar na Isso morte. era grande twist, E mano. assim, Isso era grande foda-se, twist. assim, caraças, Mas lá está, velha mano. do caralho. Uma velha morria e tu não, se calhar, olha, já tinhas mais uma coisa para fazer. Ias ao funeral um dia a seguir, tinhas mais uma coisa para fazer. Porque o tédio, pá, o tédio é o que mata verdadeiramente, é o tédio. O tédio é o que mata. Não é aquele tédio daquelas Isso é uma gajas. bela frase para dizer no daquelas funeral. gajas. No funeral está toda a gente a chorar. Não, o que mata, tédio é o que mata. Não é aquela frase das gajas nas perguntas do Insta que dizem estou entediada, façam perguntas. Não é esse tédio. É tipo, é o tédio puro, estás a ver? O que importa é mexer, é uma pessoa mexer, uma pessoa andar, pá. Seja ir caminhar com uma velha e depois ir ao funeral um dia a seguir, seja, sei lá, ir para Castelo Branco, sei lá. Nem sei o que há, mas ir. Acho que é ir. Fica assim, fica só. Ir. Transportaste-me para a Grécia Antiga. Será que Sócrates dizia a mesma coisa para os seus discípulos? Façam perguntas, estou entediado. Façam perguntas, estou entediado. E o pessoal, vai, fogo, este gajo outra vez a pedir perguntas. Sócrates, qual é o triquini que estás a usar? Mostra-me pelo menos o rabo. Não, o rabo não condiz muito com a filosofia. Não condiz, não. Que idade tens, Sócrates? E ele, 19, um emoji de um coração, ou assim. Um discípulo, Sócrates, ananás na pizza, sim ou não? E o Sócrates, foda-se. E o Sócrates, DM só sei cicuta, que pá. nada sei, só sei que nada sei. Mata. Com perguntas dessas, chegou um ponto em que os discípulos estavam todos a fazer as perguntas que nós vemos na internet. curiouscat.com/Sócrates. Ele assim, pronto. Ei, pessoal, façam perguntas. Os filósofos podiam ganhar muito com a cena das perguntas do Insta, não é? Mas pronto, sou só eu. Mas falta-lhes cu. Sim. E parecendo que não, isso não se aprende na escola. Sócrates, de onde és? E ele, Gondomar. Gostas do tema cu? Epá. Normalmente há aquela pergunta, pensem em Sócrates, pensem nesta pergunta, que é a pergunta que ocupa o homem desde o início. Mamas ou cu? Epá. Provavelmente houve um discípulo, estou entediado, façam perguntas. E um discípulo, Platão, Sócrates, mamas ou cu? E ele, dependendo, já dizia Arquimedes. Eu estive a pensar nisto na última semana. Dê-me o dia que hoje apetece-me pensar como deve ser. E depois vinha um filósofo romântico e dizia sorriso. Badameco do caraças. Andas a enganar as pessoas. Eu acho que essa pergunta não tem razão de ser atualmente, porque o cu está aqui numa posição privilegiada. Há muitas mulheres, e muitos homens também, que trabalham o cu no ginásio. Já as mamas, tu não podes trabalhar as mamas. Não podes trabalhar. Aliás, se trabalhares essa região, elas até saem, se calhar. Sim, desaparecem. Até se dissipam. E Isso é bastante interessante. pela via artificial,
É claro que há pessoas que gostam de mamas de silicone, mas há muita gente que agora está muito Yeah, postiço. não conta, não. Podes É muito trabalhar o interessante. cu de forma a teres um cu impecável, pelo menos dentro dos padrões Sim, da tua sim. época. Por isso é que eu acho que devemos valorizar as mamas. Mamas e cu é um bocado como o Messi e o Ronaldo. Ronaldo é cu, esta frase até é redundante, mas Ronaldo é cu na medida em que é trabalho, na medida em que é esforço, é dedicação. Ambos têm que ser valorizados, ambos são jogadores diferentes. Mamas é talento, mamas é criatividade, mamas é o toque maradónico de Deus. Ambos devem ser valorizados, por isso é que o debate eu acho que também vai ser eterno. Lá está, ambos têm as Mas, suas mas o cu, recentemente, nos últimos anos, ganhou uns adeptos inesperados que Ganhou, pá, ganhou. as músicas brasileiras, se fores a ver bem, um certo grupo de músicas brasileiras, não estou a dizer que o Sim, Chico sim, não estou a Buarque dizer que o tem uma Chico música Buarque, sim, o que, Caetano Veloso, yeah, gosto muito de te ver, o cozinho. yeah. Mas a música brasileira faz basicamente música à volta do cu. Não há atualmente uma música que dê palco às mamas. Não há. Não, É uma não luta há. desigual. Não, Essa por pergunta, acaso é verdade. se ouvirem até aqui alguém que saiba cantar, ou nem é preciso, se for música brasileira, não é nem precisam, façam músicas, uma discografia só à volta das mamas. Para ficar a coisa Uhum. mais equilibrada. Mais equilibrada. Isso é mesmo bem pensado, mano. Isso é mesmo bem pensado. Porque se não é essa questão, deixa de fazer sentido. Mamas ao cu. Claro que é cu, porque o cu é privilegiado. O cu tem melhor publicidade neste momento. Tem a Anitta, tem todas as cantoras pop que possas pensar, músicas à volta do cu. O que é feito do sentar normal? Uma pessoa Yeah, dizia, vamos sentar. Sentas, ok. Agora pensas logo sentar. Opa, o que é feito do sentar normal, não yeah. é? Ai, longe vão os tempos. Se fores um idoso a olhar para as letras dessas músicas, podes ouvir as músicas da Anitta ou de outra cantora que anda à volta do cu como uma espécie de homenagem aos velhos e às velhas. Eles é que gostam muito de sentar. O velho está a Sim, olhar, olha, exatamente. estão a dizer para eu sentar. Claro, eu gosto muito de sentar. Olho para o mundo à procura de bancos. E a velha toda contente. Olha, a música é para mim. Não, se A calhar não vida, é. a vida, a vida é muito isso também. A vida é muito isso. A vida é sentar e pôr a pé. É um bocado isso. Mudámos aqui o tom, estávamos a falar de morte, mas acho que é aquela questão, desde o tempo de Sócrates e antes, provavelmente, mamas ao cu, atualmente é uma questão que não faz sentido. Faz falta um ativista da mama. É o que eu peço. Muita gente a lutar pelos direitos do cu, muita gente a fazer propaganda e a mama está votada ao esquecimento. Eu acho que a mama Eu e o merecia. Fred, olha, eu e o Fred na linha de apoio a tudo temos um episódio chamado Mamensas, que são as chamadas influencers de mama. Elas Esse ainda não vi, tenho existem, de ver. Tenho de ver. elas existem, mas não admitem que existem. Elas não se designam a si próprias por mamensas. Mas toda a gente sabe que todos os seguidores que elas têm são apreciadores de peito, é verdade. São apreciadores de peito, é verdade. Sigo várias, aliás, tenho um roteiro bem definido. Quando vou ao Instagram, tenho um roteiro bem definido de mamensas a percorrer, a ver se há alguma atualização ou às vezes um ângulo novo que dê para contemplar melhor. Que já é difícil. Não é? Que já é difícil, mas arranjam sempre maneira de inovar. Opa, e elas metem. O que é fascinante é que as marcas apostam nelas. Aposta Eu no decote, não é? Aposta. vi uma em particular que foi patrocinada por cremes, por uma coisa de cremes. Pá, ela estava a segurar o creme assim ao lado. E com decote do caralho, meu, um gajo é difícil olhar para o creme. Eu nem sei se era Nivea, se era Clearasil, se era Cian, eu nem sei, eu não faço a mínima ideia. Acho que as marcas são um bocado estúpidas em apostar assim. Não sei qual é o resultado prático disso. Se aquela publicidade converte em clientes reais. Pá, não faço a mínima ideia, não sei, não sei. Não Não sei sei. se a postura do gajo que está a ver as influências de mamas, vi ali uma cena que está ali ao lado, deve ser um produto para comprar, tem o meu dinheiro. Acho que merece. Influencers polivalentes, de vez em quando mostram o cu, de vez em quando mostram as mamas. Eu estou a falar daquelas cujo conteúdo é apenas e só. É O foco. mal é que Não tem achas que uma é uma fotinha ali inspiração? na praia, o que mal é que tem, um gajo até agradece. Agora, sempre todos os posts têm a ver, opá, um gajo já começa a ver que ali há negócio, há uma vertente de negócio que Mas não, ela não já viu pode que ser visto está. como uma fonte de inspiração. É alguém com foco. Tenho esta ideia, vou persegui-la É, até ao oh, o fim. quê, meu? O quê, meu? É preciso. É uma pessoa que segue as regras do canon. Dá dinheiro, o canon dá atenção, o canon. Meu amigo, dá. Se vasculharmos muito na internet, de certeza que encontramos algum estudo. Essas influencers polivalentes, de certeza acontece aquilo que acontece no tipo de fotos.
postam fotos com outras pessoas, têm um número de likes, depois postam sozinhas, assim um bocado descascadas, e têm muito mais likes. E o que é que vai sucedendo ao longo do tempo? Deixam de postar as fotos com Elas acompanhadas. percebem, elas fazem um estudo de mercado. Não, a minha Então, família... o que é a que minha está a família faltar? O que é que está a faltar aqui nesta... se calhar um pouco mais de tetinha, se calhar já aumenta aqui. Sim, E a minha senhor, bora questão lá. é se elas fazem esse teste. É o chamado briefing de teta. Comparam a teta e o cu. Fazem uma folha de cálculo. O cu, durante estas 30 publicações, teve estes likes. As mamas, isto está a É para render muito mais agradar, cu. é para agradar. Também há que agradar a gregos e a troianos, não é? Agrada aos dois tipos de público, aos dois lados da barricada. Acho que estava para fazer tipo uma batalha entre apoiantes de mamas e cus. Há muito mais apoiantes de cu. Eu não quero, como é que eu ia dizer, conspurcar a conversa com ódio em relação ao cu ou às mamas. Eu sou adorador de cus e mamas. Ambos. Eu estou aqui para... Eu estou aqui para trazer o amor. Não estou aqui para trazer o ódio. E até podíamos falar das pernas, poucas vezes falada. Parece que é só uma luta a dois. Eu acho que é uma luta a dois. As pernas é só os velhos. Não sei tipo... porquê. Eu a última vez que vi um gajo a dizer aquela gaja tem umas pernas. Acho que essa pessoa tinha tipo 67 anos. Já não há ninguém que apoie as pernas. Eu acho que as pernas porque as pernas é uma cena, apreciar pernas, acho que é uma cena de velhos. Porque os velhos, antigamente, as mulheres eram muito... Havia aquele respeito e eram muito tapadas. Antigamente não havia os vestidos cá hoje, não é? Antigamente. Depende, se fosse aquelas atrizes de Hollywood e assim, mas em meio quando ela ia à missa, com um vestido acima do joelho, é que era. Por isso eu acho que pernas é uma cena de velho. Desculpa, mas as pernas são o Sporting disto. E por acaso ia dizer o Guimarães. Sim, porque o Sporting foi campeão, mas as pernas são o Sporting. Se eu ando anormal, não é? Se calhar já não é uma forma de ver aquela coisa de filme de começar a olhar a mulher de baixo para cima. O velho, como está todo escavacado do esqueleto, só consegue chegar até às pernas. Começa-lhe a doer. Se calhar sim. Para cima já não consigo. E é por isso que ele adora as pernas. Não consegue levantar a cabeça para ver nem rabo, nem mamas. Fica ali. Tudo o que ele conhece da mulher são pernas. Não sabe que existe... Mama já é para cima. Mama já é ouviu, para cima. Ouviu dizer. Na juventude, ok, viu mamas, mas já há 20 ou 30 anos que não olha para mamas. Porque não consegue. É por isso que ele dá valor às pernas. Já tem que ir dar as pernas. É como o Toby Mizaki no Oliver Benji, que como era pequenino, os adversários, os centrais, eram altos e então ele explorava o campo de visão. Ia só para baixo. Desculpa. Por acaso esse não me recordo qual era. Eu ia dizer aquele que sofria do coração. Não é esse. Esse é o... Como é que ele se chama, pá? Esse é o outro. Esse é aquele que tem madeixas no cabelo, não é esse? Só fazia uma parte, pelo menos no início. Sim. Outro dia conheci a pessoa que fez narrador do Oliver Benji. Que era o narrador, aquele que diz: e agora, Oliver Benji passa a bola, não sei o quê. É absurdo. É absurdo. Já conheci essa pessoa. Fora aqueles lugares comuns de campo serem infinito. Viste aquela notícia com os gajos fizeram um estudo que o campo tinha 18 km. Já motivaste? Queres desmotivar? Para terminar? Uma frase para desmotivar? Desmotivar. A melhor frase de desmotivação que ouvi nos últimos tempos foi a do... Conhece o Paki, que é aquele gajo que é do grupo do Nerve, que era youtuber. Ele tem um vídeo que ficou viral, que é ele a dizer: espera aí, já vou. O Paki disse uma frase que é: sigam os vossos sonhos, se der.